E estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença do meu irmão, Fábio Farias. E aí, Fabinho? Valeu, querido. Valeu, galera. Valeu pelo convite aí, Dudu, Cabelo. E claro, com o anfitrião, Eduardo Spor. Thiago, meu amigo aí, pô, que bom estar de volta aí gravando com vocês, né? Então, primeiramente, queria falar um pouquinho sobre a proposta desse programa. Tem alguns, sei lá, acho que anos, sei lá, não sei, já perdi a conta, Thiago, que a gente faz esses nossos podcasts sobre viagem, né? Sim. Sobre viagem, turismo e tal, que estão sempre bastante acessados e tal. Dessa vez, cara, agora, como alguns de vocês que me acompanham sabem, fiz uma viagem aí pra Terra Santa aí, Israel e Palestina, e aí o pessoal ficou querendo saber como é que foi a viagem, tudo certo, então eu resolvi, a melhor maneira era fazer um podcast, e aí chamamos inclusive o Fábio Farias, que ele participa, né, do seu podcast, Thiago, BHR, um podcast excelente. Depois a gente até fala, eu não canso de elogiar o BHR. E o Fábio, cara, ele fez um sucesso com a gente, cara, porque ele participou da nossa primeira suíte, que foi sobre os atentados de Munique, né, os atentados da década de 70 em Munique. Cara, ele fez uma suíte maneiríssima com a gente, a galera gostou muito das informações, da maneira como ele se articula. E ele é um cara que se interessa muito por isso, e já esteve também nessa região. Então o Thiago hoje vai ser um orelha da história, e eu aqui vou falando sobre minha experiência aí, e aí o Fábio ele vai dar um enxerto e também vai falar da experiência dele. Acho que vai ser um podcast bem bacana, né, Thiago? Porra, acho que vai ser irado, cara. Mas primeiro vamos pros recados, Dudu. Os recadinhos e voltamos no minuto. E aí, Dudu, vamos pros recadinhos rápidos, cara. Mas antes, cara, deixa eu me desculpar com a galera. Gente, demorou demais esse Desconstruindo. E o pior, a gente gravou ele há muito tempo. Só que ficou na minha mão, cara, pra editar. E, cara, deu uns caos no meu trabalho. Eu tive que assumir muitas coisas lá. E realmente eu tava sem cabeça nenhuma pra editar. Então, assim, toda a culpa desse atraso é meu, cara. A gente pretende, cara, que eu consiga melhorar um pouco isso. Então, provavelmente os próximos não vão demorar aí 3, 4 meses pra sair. Vocês vão ver, até que no episódio o Fábio fala que vai viajar pra lá, não sei o quê, e ele já está viajando agora, ele tá no meio da viagem. Então, foi mal, gente, foi mal mesmo. A culpa foi totalmente minha, cara. Eu já me desculpei no Twitter, por algumas pessoas que estavam cobrando muito o episódio, mas assim, eu realmente tô muito sobrecarregado no trabalho, eu não tava arrumando tempo, nem cabeça pra editar. Mas agora eu falei, vou tirar um tempo pra editar, que eu gosto de fazer isso, eu gosto de Desconstruindo, então eu tô tirando esses momentos pra me dedicar a esse hobby também. Que bom que a galera tá cobrando, né? Sinal de que faz falta aí pro pessoal, né? Não, pô, tem uma galera sempre cobrando, né, cara? E é sacanagem, porque, pô, realmente, tem o pessoal que espera Desconstruindo e tal, e a gente gravou, isso que é o pior, né, cara? Tava gravado já há muito tempo. Então, e eu me sinto mal pra caramba, eu falo pro Dudu direto isso, cara. Puta, eu me sinto mal porque eu não tô conseguindo editar, foi mal e tal. Mas, assim, agora eu acho que eu me resolvi aqui, eu vou tirar um tempinho sempre pra poder me dedicar a isso, porque é um negócio que eu gosto pra caramba de fazer, e eu sei que a galera curte, né, então... Sim. Thiago, nesse meio tempo eu tenho feito aí uns vídeos aí no YouTube, só pra passar algumas informações pra galera aí. Tenho acompanhado. Mas assim, o Desconstruindo que eu acho que é mais legal, porque o nosso foco é engraçado, né? Porque são duas dinâmicas diferentes. O YouTube tem uma dinâmica de ser algo mais rápido, né? Sim, sim. E ninguém aguenta ficar olhando minha cara lá uma hora, né? Porra. E já o podcast, a gente pode gravar por bastante tempo e dar uma quantidade maior de informação, né? Sim. Eu acho que são duas dinâmicas bem diferentes. Não pretendo abandonar nenhuma delas, nenhum desses canais. Eu tenho muito orgulho da gente até hoje gravou 25 edições, conhece, né, Thiago? Mas eu sempre falo isso, cara, quando as pessoas me abordam aí nos eventos, no próprio Twitter, na internet, eu digo que eu tenho muito, muito orgulho desse nosso trabalho que a gente fez até hoje, porque embora a gente grave pouco, a gente sempre faz com todo o esmero do mundo, cara. Sempre que sai uma edição, ela é feita com todo carinho, porra, a edição é feita com carinho, toda a parte de pauta. Exato. Então, assim, eu tenho muito orgulho que a gente conta até agora, cara. Não, eu tava vendo isso aí, Dudu, e é verdade, cara. Eu tava vendo, o pessoal tava falando e tal, e eu comecei a dar uma olhada nos programas antigos, né? Cara, eu lembro de cada um, cara. Tu vê como assim, como a gente faz, é muito especial, né, cara? Cada episódio ele é muito especial pra gente, pelo menos. Então, assim, eu lembro de cada um, eu lembro da gravação de cada um, eu me lembro de dando cada um deles. Engraçado isso, né, cara? Porque como a gente se dedica mesmo, assim, a gente faz de coração, não é uma coisa que é feito no automático, né, velho? Então, assim, isso também que acaba ocupando mais o nosso tempo, porque a gente quer fazer um negócio legal mesmo, a gente quer se dedicar, então é por isso que não dá pra ser... Acaba sendo esporádico também por isso, né, cara? Mas fala, Dudu, o que tem de recado, cara? Então, Thiago, tô nessa linha aí do que a gente tá falando, de vocês que gostam do Desconstruindo e nos escutam. O que tá rolando agora, Thiago? Eu não tô aqui pra entrar num
ficar criticando, nem fazer nenhum tipo de mimimi. É só uma constatação, né, que o Facebook, agora que é a maior rede social que tem, ela agora está limitando os seus acessos, os alcances dos posts, né? Para você tem lá uma página com 100 mil curtidas, você não tem nem, às vezes você não tem nem 100 visualizações. Para você alcançar as 1000 visualizações ou até mais, você tem que pagar. E o alcance orgânico está sendo cortado. Mais uma vez, não estou aqui para criticar isso, cada um faz o que quer da vida. Mas é o seguinte, se vocês gostam do nosso trabalho, é muito importante que vocês nos sigam em todas as redes sociais, né, Thiago? Para que a galera fique a par do que está acontecendo, né? Sempre que a gente lançar um episódio novo, nos construindo, quando tiver um evento, quando lançar um livro, um trabalho novo, se você estiver ligado em todas as minhas redes sociais, você não perde, né, uma hora, então você vai entrar em contato. De uma, pega na outra, né, cara? Tem essa vantagem. Exatamente. Então é muito importante. Então eu queria lembrar aqui as redes sociais, que tem, como eu falei, o próprio Facebook, acho que você já deve me seguir lá, que é o facebook.com/EduardoSpor. Também tô no Twitter, que é uma rede social excelente. Pô, até hoje, pra mim, é a melhor rede social de todas. twitter.com/EduardoSpor também. Instagram, né? Instagram é DuduSpor. Também tem esse canal no YouTube, Thiago, que eu também tô colocando lá pequenos vídeos, né? Assim, sempre quando, sei lá, tem um evento, tem um lançamento, tem uma coisa, eu sempre coloco lá, então você também não tem como perder se você também me seguir no YouTube. Você observa lá, coloca lá na busca por Eduardo Spor, você vai encontrar meu canal, e você se quiser assinar lá e tudo. Temos o LinkedIn também, Thiago, que eu tô uma rede social que tá crescendo, eu tô sempre, todo dia eu acesso lá, quem me pedir solicitação, eu aceito todo mundo no LinkedIn, a gente fica conectado já. E finalmente o Filosofia Nerd, que é o nosso próprio blog, né, eu tô falando porque tem muita gente que escuta aí pelo iTunes, né, e vale a pena você ficar ligado no Filosofia Nerd, cara. Às vezes vai lá, olha, poxa, os últimos posts, vê o que a gente tá fazendo, sempre boto todas as minhas atualizações, eu coloco lá. Então eu tô falando isso porque é uma maneira da gente, continuar em contato, né, cara? Porque assim não fica refém de nenhuma rede social, né? Você tem todas as ferramentas pra gente se comunicar. E se tu não vê numa, tem a outra, né, cara? É isso aí. O meu, cara, é Thiago Cabelo com 2 L's e todas elas. É que, na verdade, eu uso muito pouco, cara, a rede social. Então, é uma coisa que eu precisava fazer mais, né? O Twitter já usei mais tempo. Eu tenho lá a conta, mas eu não uso quase. O Instagram é a mesma coisa, cara. Eu tenho lá a conta, vejo muito e tal, mas eu não posto muito pouco. Mas esse negócio é meio foda mesmo, né, Dudu? Porque, porra, esses caras vão cortar acesso e talvez o Instagram vai acontecer a mesma coisa, cara. Cara, é isso aí, tá foda. Então, mas assim. Mas vai acabar surgindo uma nova rede aí, mas é isso que é importante. E tem outra, e além de tudo, se vocês quiserem falar comigo também, tem o e-mail, eduardospor@gmail.com. Sempre respondo todo mundo. Importante que a gente fique em contato, né, Thiago? Lógico, agora me fala essa coisa aí. Quer dizer que pegaram o Eduardo Spor no Instagram? Já tava ocupado? Eu entrei no Instagram, sei lá, posteriormente, assim, mais recentemente. Então já tava ocupado lá. Enfim, mas tudo bem, sem não tem problema, né, não. Foda não, mas acho também. que o cara é Eduardo Spor mesmo. Ah, será que é? Não fez sacanagem, não. Ah, não, também, aí, porra, é lógico. Se é o nome dele, aí é o primeiro que chega mesmo, né, velho? O cara não tem culpa. Porra, deve ser foda, né, cara? Ele deve ser parado assim, né? Fala, porra, tu quer dar de esporo, cara? Deve ser foda. Se o cara estiver escutando a gente aí, entre em contato pra... Enfim, a gente... Mas é isso, Thiago. Então esse é o recado, rapidamente, que eu queria dar pros nossos ouvintes aí. Eu vou colocar tudo isso aí que eu falei no post, mas você que tá ouvindo pelo iTunes, já nos sigam, então, em todas as redes sociais pra que a gente possa ficar em contato, beleza? Claro. Beleza, cara, vamos pro episódio, cara, tá muito legal, né, cara? E como eu falei, o Fábio já tá viajando, cara. Legal, também depois a gente coloca o Instagram dele, que tá postando várias fotos. Pô, o pessoal maravilha. vai ver. Assim. Beleza? Vamos lá, então, pro episódio, galera. Cara, pra começar, seria legal perguntar, eu nunca fui pra Jerusalém, pra Terra Santa, mas eu quero saber o que vocês... Fábio, o que te motivou, cara, a conhecer? Além do, claro, ter conhecido o interesse por história e tudo mais. Cara, assim, é exatamente isso. Eu tenho um interesse muito grande por história, que me levou agora, terminando faculdade de história, inclusive, me especializando em história da região. Sempre tive um interesse, assim, inexplicável pela cidade, por tudo que envolve. Não sou de nenhuma das 3 religiões que tem Jerusalém como uma de suas cidades sagradas, mas a coisa toda da importância da religião para a identidade nacional, para ideias, para moldar quem nós somos hoje, né? Nós todos hoje temos
temos Jerusalém como uma memória coletiva, algo que faz parte da cultura ocidental, oriental, etc. Enfim. Eu acabei indo para lá em 2012, já faz algum tempo. Infelizmente, foi logo depois de estourar a Primavera Árabe, que limitou bastante a minha viagem. Eu acabei só fazendo Israel, queria fazer um tour pelo Oriente Médio, mas também empolgado aí pelas fotos e pelos relatos do Dudu e para esse papo que a gente vai ter hoje. Eu tô indo para lá de novo. Meu chefe ainda não sabe, mas vou ficar um mês fora e vou fazer essa tão sonhada viagem. Vou sair, vou fazer Egito, Jordânia, Israel e Jerusalém de novo e fechar no Líbano. Então, isso agora em julho. Aí eu mando notícias para vocês. Vocês sabem que eu sempre tive, a galera que me acompanha aí pela internet, lá pelos meus livros e tal. Cara, eu sempre tive um sonho, era um sonho mesmo conhecer, especialmente Jerusalém. Eu acho que toda aquela região, né, Fábio? Mas Jerusalém, vamos dizer assim, é o creme de la creme, que a gente fala. É a cereja do bolo, né? Cereja do bolo. Encontrou uma expressão brasileira muito melhor que as minhas. E é isso mesmo, cara, porque eu sempre gostei de estudar sobre aquela região, e quando eu escrevi o Batalha do Apocalipse, tem partes que se passam em Jerusalém, tanto do passado quanto do presente. E essas partes do presente, eu tive que estudar em guias, cara. E não tinha Google Street View na época. Então, é verdade, li guias né? de vários guias de viagem de cabo a rabo, porque não bastava ler os livros lá das atrações, se você não sabia, precisava saber as estradas, pegava mapa, tudo. Então, uma coisa, eu sempre tive essa vontade. Tem até um amigo meu, eu até brinquei, cara era espírita, e ele falou pra mim uma vez que eu, numa outra vida, tinha morrido, cara, era um cavaleiro das cruzadas, tá? Eu tinha morrido quando o cavalo empinou, assim, nos portões de Jerusalém, eu não conseguia entrar. Aí ele falou, por isso que você tem essa vontade de ir, porque você não conseguia entrar e tal. Até quando eu cheguei lá, tirei uma foto no portão de Jaffa, eu não tinha entrado ainda, né? Botei no Instagram, falei, galera, será que agora eu consigo entrar? Agora eu vou. Se liga, gente, pra entrar não precisa de visto, né, em Israel. Não precisa. Pra quem quiser ir, né? Isso aí até o Fábio pode falar melhor. Antes da gente começar aqui o nosso papo sobre Jerusalém e tudo, fazer aquela prática que a gente faz em programa de viagem, Thiago, informações pra quem quiser ir, né? E essas partes práticas eu acho bem importante, né, cara? Que nessa parte de visto, voo e tal, é legal falar mesmo. Eu acho que situa bem, né? Pra começar, que é uma viagem que eu acho que requer, pra quem pelo menos, o Fábio provavelmente não, porque conhece bastante, já foi lá. Quem vai a primeira vez, eu acho que requer algum planejamento. Né? Tem coisas assim, por exemplo, deve ser tranquilíssimo alugar carro lá, mas a primeira vez que você vai, é normal você ficar meio cagado, porque também tem lá as partes de checkpoints, né? Os checkpoints e tudo mais e tal. Então é uma viagem que você precisa programar, não só em termos disso aí de ter um guia, tudo, como também ter dinheiro, né? Que é importante, lá tudo é muito caro, né? É mesmo? Lá é muito caro. Tel Aviv, pelo menos, não Jerusalém, mas que é do lado, tá entre as 10 cidades mais caras do mundo. Você tá falando de visto, né? O visto então. Como é que funciona? Não é necessário visto, né? Mas é muito importante ter o seguinte em mente. Teu passaporte tem que estar válido por até 6 meses, né? 6 meses do retorno, não é isso? Do retorno, né? É bom que tenha pelo menos um ano, né? Deixa exato. Tudo certinho, né? Isso é uma prática consular, a maior parte dos países, o Brasil também exige isso. Porque se o passaporte está para expedir, como é que você garante que a autoridade do país de nacionalidade vai conceder um novo passaporte, né? Pode, por uma série de razões, não conceder. Então, se o sujeito estiver fugindo e a justiça local estiver caçando o passaporte, o cara sair correndo. Sim. Quer dizer, isso não é uma segurança completa, mas é um indício. Sim. Então, e aí pro sujeito você também só vai dar o visto num passaporte que vai ser válido, né? Claro. Primeiro, já existe um controle, na verdade, porque hoje não tem voos diretos para Israel. Porque do Brasil, antigamente tinha saído até de São Paulo. Agora você faz uma conexão no país que é a bandeira da empresa que está fazendo. Então, no caso, eu fui pela Ibéria, parei em Madrid, né? Tem a troca de avião, aquela coisa toda e tal. Só que isso que é uma coisa, eu acho que até faz parte da experiência. Então, não fui maltratado nem nada, muito pelo contrário. Mas a El Al, que é a empresa aérea israelense, né, que faz a maioria dos voos lá para Ben Gurion, né, que é o aeroporto de Ben Gurion em Tel Aviv, na verdade é Lod, né, o aeroporto, mas é considerado ali Tel Aviv, a empresa aérea, ela tem um procedimento de segurança como nenhum outro, né? Então para você estar no aeroporto de Madrid, para você entrar no gate da El Al e embarcar no avião, os caras fazem uma série de perguntas para vocês, são super gentis, mas fazem as perguntas, fazem as perguntas para se contradizer e tudo mais, para tentar ver. O negócio é cascudo lá. Chegando no aeroporto Ben Gurion, tem uma coisa interessante. Eu lendo aqui um guia antigo, isso era uma coisa que era facultativa, hoje em dia é obrigatório, que você não ganha um carimbo, né? Você ganha, na verdade, um papelzinho que equivale ao carimbo, você anexa com um clipezinho e tal, anexa esse papelzinho no passaporte. Todos os países árabes,
à exceção do Egito e da Jordânia, por razões históricas recentes, não mantém relação com o Estado de Israel. Na verdade, é além disso, eles não reconhecem a existência do Estado de Israel. Então, ao não reconhecer a existência do Estado de Israel, eles dizem isso, que na verdade é só para criar um constrangimento, né? Para esse ataque que o Estado de Israel sofre desde sua fundação. Enfim, não sem justificativa em alguns casos, não vou nem entrar nesse mérito, mas a maior parte dos países árabes, portanto, se nega a carimbar ou aceitar um passaporte que tenha o carimbo do Estado, cuja existência eles não reconhecem. A discussão é mais ou menos essa. Thiago, finalizando aqui essa parte de dicas, né, cara? Translado lá que tem. Cara, quando você chega no aeroporto, essa cidade é um pouquinho longe, né, de Tel Aviv e mais longe um pouquinho de Jerusalém. Eu, particularmente, peguei lá um transfer que eu aluguei lá antes de ir pra lá, né? Tipo, uma coisa. Mas eu não sei como é que é essa parte de. Dizem que os taxistas são bem brasileiros, assim, né? Cobra mais cara, aquela coisa assim. Isso é uma das coisas que eu achei bem ruins em Israel, que é essa parada de ter muitos taxistas que não aceitam o taxímetro, né? Mas de qualquer maneira existe lá os transfers mais baratos, os táxis coletivos, e também tem um site muito bom, turistisrael.com, que ele te dá tudo. Você pode reservar o transfer, uma van, né, que é coletiva. Esse site reúne várias informações, inclusive informações sobre passeios, onde é que começam as excursões e tudo mais. É um bom site aí pra você que tá querendo ir pra lá. Saindo dos lugares óbvios, aeroporto, lugares de turismo, etc., as pessoas não falam outra língua que não seja hebraico moderno. Então, se você tem não, eu vou lá com inglês e me viro, não é assim que funciona. Eu tô dizendo isso porque eu não tinha transfer, eu não fiz nada. Eu cheguei com mochila, saí do aeroporto e peguei um ônibus de linha. Ali já começou uma puta experiência, bicho, porque ninguém sabe te dar informação, tu fala inglês, tenta falar qualquer outra língua, o cara te trata super mal. Comigo, é engraçado, eu só fiquei realmente em lugares turísticos, tá? Mesmo quando eu estive em Tel Aviv, eu fiquei naquela parte da praia, tudo, etc. Em Jerusalém e tudo mais. Só, cara, todos os lugares que eu fui falaram inglês comigo. Obviamente, lugares turísticos, mas a maioria lá a galera falou inglês. Especialmente a galera mais nova, né? A galera mais velha talvez não fale tanto, né? Os prestadores de serviço, esses que estão no serviço público, o cara da rua, o sujeito do ônibus, o tiozão da venda, não sei o que, não falam. Até isso explica, quer dizer, não sei se a gente vai ter oportunidade de falar isso, né? Mas história recente do Estado de Israel, deixando de lado a história antiga da cidade de Jerusalém, do reino de Judá, o reino de Israel, etc. Ela está falando de um país que está chegando na segunda geração agora, né? Então, literalmente, é a segunda geração, não existe praticamente israelense, existe terceira geração adulto. Então, e são pessoas que literalmente vieram de toda a parte do mundo e ainda continuam chegando. Quem foi tem muito judeu russo, né? Muito judeu russo que foi pra lá, né? Tem muito que foi pra lá, muito judeu, Ashkenazim, não sei se a gente vai ter um momento de falar isso, mas pós-guerra, a maior parte dos judeus que migraram, que eram os da Europa do Leste, em grande parte, que já eram judeus. Esses são os Ashkenazim, né, Fábio? Dá uma diferença pra gente. Tem o Sefaradim, não é isso? Dá uma geral pra gente. O povo judeu hoje, etnicamente, se dividiria em dois grandes grupos. Há muitos mais que isso, mas dois grandes grupos. Os Sefaradim, que são os judeus que ficaram no mundo próximo ao mundo árabe, ou seja, sob o domínio do califado, ou depois do Império Turco Otomano, e que são de pele mais escura, com cabelo encaracolado, etc. E os Ashkenazim, que são, digamos, descendentes dos judeus que migraram para o norte, mas que têm feições, pele mais branca, próximos ali da Alemanha para a parte interna, centro-leste da Europa, né? Esses são os Ashkenazim. Tem os outros, iemenitas, etc. Cara, vamos pro próximo bloco então, vamos falar sobre Jerusalém, cara, que eu acho que é o grande, né, pra onde as pessoas, onde que tem mais atrações, né? Olha, uma vez eu tava escutando um BHR e fiquei interessado, né, na impressão que o Fábio teve. Ele falou lá que, eu tenho a minha fé aqui, mas você chega em Jerusalém, você sente essa energia e tal. Ô, Thiago, eu queria saber do Fábio aí, tem a minha impressão, vou falar depois. Eu quero saber que ele, antes da gente entrar na parte assim, histórica mesmo e tal, tudo mais, queria saber as impressões que ele teve lá ao chegar na cidade sagrada. Jerusalém sempre me interessou desde um ponto de vista histórico, né? Embora seja o centro das três maiores religiões mundiais, sim,
somadas, né? O hinduísmo talvez tenha mais, enfim. Mas das 3 grandes religiões monoteístas... Ocidentais, né, no caso. Ocidentais, né? Embora o islamismo... Você tem, que, digamos assim, é um braço, né? Tem o judaísmo, sai o seu braço o cristianismo, e depois sai o seu braço o islamismo. Tenho minha religião, tenho minha fé, e não sou de nenhuma dessas religiões. Achava, enfim, respeitava como ponto sagrado desses lugares, etc. Mas a verdade é que chegando lá, cara, eu pelo menos senti uma energia, assim, que você sente que você tá num lugar diferente. Pode ser auto-induzido, muita gente vai dizer que sim, mas a fé das pessoas é um troço, é comovente, assim, te toca de uma maneira tão especial, né? Você vê, assim, umas senhoras, senhores ou crianças no Santo Sepulcro caindo no chão, chorando do nada. Alguns jovens e velhos também chegando na frente do Muro das Lamentações, tendo essas experiências, assim, e o mesmo se dá no Domo da Rocha, que não pode entrar, eu não sou muçulmano, né? Mas de longe você vê, obviamente. Então é tanta energia que as pessoas colocam na cidade, ou para quem tem essa fé que a cidade coloca nelas, né? Para quem tem a fé, mas enfim, das duas partes, que aquilo é uma experiência muito comovente, assim. Para mim é muito, que vai além, transcende a experiência absolutamente impressionante de você andar pelas ruas e saber da história de uma cidade que tem pelo menos 3 mil anos de idade, Inclusive tem os exageros disso, né, Fábio? Que tem a famosa Síndrome de Jerusalém, não sei se você já viu Exato. falar dessa síndrome. O que é isso? É uma condição psicológica, psiquiátrica, né, que recebe esse nome, né, de pessoas que não são religiosas, necessariamente, que vão pra Jerusalém e tem um momento de epifania e que se tornam e não conseguem ir embora da cidade. Tem o ápice, né, dessa síndrome, que é o caso mais agressivo. Agressivo não, né, na verdade é o contrário, é mais pacifista. Agressivo não, o contrário, na verdade. Que o cara acha que ele vai se acreditar que é Jesus Cristo, cara. Sem sacanagem. Eu vi um cara lá, assim, e eu achei que fosse um mero cosplay, uma coisa assim, né, mas não, isso acontece, os caras vão lá, chegam lá, e aí começam a achar que são Jesus Cristo, vestem roupa, Thiago, roupa Caraca. mesmo. Jesus, deixa a barba crescer, e eu vi lá perto do Santo Sepulcro um cara lá sem sapatos, andando lá pra lá e pra cá, não tava carregando cruz, mas os caras às vezes carregam pra lá e tal, e ficam aí. Eu até perguntei pro guia lá como é que fazem, aí levam pra umas clínicas, depois deportam os caras de volta e tal, mas o cara se separa do grupo, chegou lá e, meu irmão, isso é comum, cara. Dá pra Caralho, que foda, cara. Não vou dizer comum, mas não é raro isso acontecer. Nossa. Tá entendendo? Você escuta essas histórias, né, e aquilo é uma coisa muito distante de você. Sim. E quando você chega lá, você vê que aquilo, aí que a gente vai entrar até numa discussão até interessante e tal, é muito provável, né, que tirando a parte tradição em si, da parte, vamos dizer assim, mística e sobrenatural da religião, né, é muito provável mesmo que, por exemplo, Jesus tenha de fato existido. Antes de eu ir pra lá, eu até tinha minhas dúvidas, tá? Talvez nem tenha existido um cara chamado Jesus. Quando você chega lá e vê as coisas, arqueologicamente falando, Yeshua, né? Não Jesus, mas Yeshua, quer dizer, que é a figura histórica e tal, Sim. quase impossível que ele não tenha existido. Do ponto de vista histórico, assim, não existe nenhuma dúvida de que existiu. Tem mas eu não sabia disso. E era uma dúvida razoável. É uma dúvida razoável. Eu acho, por isso que eu até me permiti se interromper, porque muita gente que vai ouvir isso também vai ficar pensando, né, se não é. Porque os relatos que estão no Evangelho, nos Evangelhos do Novo Testamento, eles são relatos, são textos bíblicos, mas podem ser entendidos como profissão de fé e não como relato histórico, digamos assim. Sim, embora quem estava escrevendo não sentou na cadeia e falou assim, agora eu vou escrever religião, agora eu vou escrever literatura. Isso não estava na cabeça do evangelista, ou dos evangelistas que escreveram os textos e depois foram atribuídos aos 4 evangelistas. Mas há relatos, por exemplo, em Tácito, que odiava os judeus, que era um historiador romano, que fala de Jesus e é contemporâneo de Jesus. Há um outro historiador que é fantástico, para quem quiser ir e tiver tempo, pegue toda a obra do Flávio Josefo para ler antes de ir para Jerusalém. Muito boa. Porque excelente. Grandes historiadores da antiguidade, judeu. Tem uma história a história do cara é fantástica. Tem uns relatos dele maravilhosos, porque ele era um líder judeu, de uma família importante, aristocrática da Judéia, durante o reinado de Herodes. Herodiano, não o Herodes de Cristo, mas posterior a ele. Quando estourou a revolta de 66, né? Que vai, inclusive, resultar na destruição do Segundo Templo. A gente vai falar sobre isso depois, imagino. Mas o Flávio Josefo, que nasceu, viveu, morreu judeu, ele fez uma profecia lá pro Vespasiano, que não era ninguém, e disse, Vespasiano, pra salvar a própria pele, tô vendo que você vai ser imperador. E porra, deu certo, o Vespasiano foi imperador depois de Nero, né? E aí ele falou, cara, eu quero esse cara perto de mim. E ele levou pra Roma e ele ficou feliz, ficou famoso, etc. Então tem uma tradição desse historiador que escreveu sobre as guerras da Judéia, né? Aquelas guerras de Roma contra a Judéia, desde ele sendo judeu, escrevendo em grego, pró-romano. Então, quer dizer, o cara, ele tá numa posição que lhe dava isenção o bastante, e um trecho lá, que é o Testemunho Flaviano,
muçulmano, ele fala da existência de Jesus. Há pelo menos 2 passagens em Flávio José que se referem a Jesus, como se referem a outros caros. E Tiago, principalmente, irmão de Jesus. Então, assim, a figura histórica de Cristo, eu acho que não há por que se discutir, não. Eu acho que é um troço. E além disso, você tem razão, certo? Excelente o que você disse, Fábio. E além disso, nós temos também, ao chegar lá, vamos lá, embora a cidade tenha sido destruída e reconstruída várias vezes, hoje, por conta das escavações arqueológicas e tudo mais, você realmente tem lugares históricos, né, lugares, né, ruas e tal, que estavam descritas na Bíblia, né, estavam descritas ali, Jesus passou por ali e tal, etc. Então, isso é muito forte, pessoal. Cara, você tá andando numa rua em que Jesus passou antes de ir pra famosas, né, que ele vai lá pra destruir o templo, destruir não, ele vai tocar os aralhos no templo, né? Porque ele tá achando que o templo foi dominado por comerciantes e tudo mais, tá sendo. Ele sai, Então, você tem essa rua, descobriram essa rua. Isso que é a maneira da arqueologia. Até agora, tudo que a arqueologia descobriu muita coisa que só reforçou o que tá na Bíblia. Veja, tá na Bíblia, não tô falando da parte mística, mas tô falando assim da parte histórica. Tinha uma rua ali, Pôncio Pilatos, tudo isso aí que tá na Bíblia, a arqueologia e a história, elas só estão reforçando. Então, isso aí, quando você chega lá e você vê esses vestígios arqueológicos mesmo, concretos, a pessoa que tem muita fé, claro que fica muito emocionada, né? Porque ela tá ali, né? Sim, realmente claro. Sentindo. Tá reconhecendo, né, os lugares. Então, Thiago, aí falamos essa parte aí também, essa coisa forte da fé das pessoas, essa coisa toda. Também tem uma outra sensação que eu tive em Jerusalém, vamos ver se o Fábio teve a mesma sensação, que ao mesmo tempo que existe essa sensação forte aí de fé, também existe uma sensação, uma tensão no ar, né? Porque é uma cidade compartilhada por várias religiões, vários grupos, na verdade não é só religiões, vários grupos, seitas e tudo mais. Eu senti essa tensão no ar, desde os judeus, os mais ortodoxos, você tá num lugar assim, tá em Jerusalém Nova mesmo, você atravessa uma rua, tá num bairro ultra-ortodoxo, e lá, por exemplo, se você entrar, você mostrar tirar foto, você já é apedrejado, uma coisa assim, tem coisa assim, né? E os bairros lá que são bairros, enfim, pessoas não ortodoxas, tal, mais parecidos com a gente, os bairros árabes, então, vivem numa boa, mas eu que sou especialmente sensível a isso, engraçado, eu senti essa tensão. Como eu disse, eu fui no meio da convulsão da Primavera Árabe, e eu até cheguei a pensar em cancelar essa viagem. Tava morrendo de medo. Quando cheguei lá, eu fui surpreendido porque a maior parte das pessoas de ver vovozinhas polonesas fazendo tour como se nada tivesse acontecido, né? Os ingleses dizem ignorance is bliss, né? Quem não sabe o que está acontecendo é maravilhoso. A melhor coisa é você ignorar, né? O que eu queria dizer com isso eu sim senti muita atenção de um erro de, será que se eu virar aqui nessa rua eu vou tomar porrada ou não? Agora, até assim que mesmo, ponto, né? Aí eu me pergunto agora, até que ponto essa atenção fui eu que atribuí ao lugar, ou o lugar tem mesmo? Porque a gente acaba acontecendo isso. Quer dizer, todo mundo que vive em lugares com algum risco de segurança, etc., o ser humano é uma merda, porque ele acaba se adaptando a qualquer coisa, inclusive a coisa ruim. Então, assim, a gente mora em um país convulsionado que mata mais gente do que a guerra civil da Síria, né? De longe. Mas a gente tem o nosso modus vivendi. Eu tiro férias, vou pro Rio de Janeiro e ando por tudo que é lado. Vou na balada no Vidigal. E é verdade também que a tensão mais óbvia de quem tá olhando de fora talvez seja essa tensão entre os grandes grupos, judeus de um lado, muçulmanos de outro e um pouquinho de cristão no meio. Mas há muito mais tensão, talvez, ou pelo menos tanto quanto, dentro dos próprios grupos. Então, foi bem lembrado o que o Dudu disse, né? Dentro dos judeus, nos judeus tem uma disputa interna entre Ashkenaz de um lado e Sefaradi de outro, ou de ortodoxos e não ortodoxos. Os muçulmanos têm uma parte xiita e uma parte sunita. Os cristãos, façam um favor, entra quem tiver interesse aí, YouTube, Páscoa, Jerusalém. E vocês vão ver o que é briga. Todo ano você tem a denominação grego-ortodoxa, a denominação cristã armênia, etíope-copta, os cristãos católico-apostólico romano e assim por diante. E eles brigam, disputam a tapa os espaços da Igreja do Santo Sepulcro e o calendário de comemorações, por exemplo, da Páscoa. Um dos lugares muito conhecidos, né, cara, muito falado, é o Monte do Templo. Como é que foi? Como é que é aquilo? O Monte do Templo é aquela famosa, né, que a gente vê aquele domo dourado e tudo mais, né? Quem vê aquilo, primeiramente, não sabe a profusão de história que tem ali. Eu diria até que essa Esplanada das Mesquitas, né, ela é a essência, talvez, de Jerusalém, porque ali a história é quase a história de Jerusalém, quase a história toda, enfim, do Estado de Israel, da Palestina, tudo mais e tal. E aquilo é muito antigo. Na verdade, as origens daquilo
clama-se que sejam origens bíblicas, né? Porque aquele domo que a gente chama de domo da rocha, o que é essa rocha, na verdade? Essa rocha, ela é a tal da Pedra de Abraão, né, que na verdade, tinha um outro povo lá, que eram os cananeus, né, então, segundo o Antigo Testamento, Deus falou para Abraão, né, que foi um dos patriarcas aí do judaísmo, dos hebreus, você vai para esse lugar, na terra de Canaã, encontrar uma pedra, quando chegar lá você vai sacrificar o seu filho, que na verdade era um teste de lealdade a Deus, né, porque quando ele vai puxar a faca, né, para sacrificar, o Gabriel segura a mão dele, né, e aí Deus fala, não, era uma trollada, você tava trollando, só queria saber se você era suficiente leal a mim, e aí ele, enfim, aí na hora Deus fez aparecer lá um cabrito, um troço assim, aí Abraão liberou o filho, sacrificou um cabrito, e ali, isso é uma história bíblica, e segundo o que eles acreditam, aí já é completamente aleatório na época, né? Seria sido acho que foi aquele lugar, justamente porque aquela era uma região de um outro povo, os cananeus, que na verdade não se sabe se é um outro povo, ou se talvez depois se mesclaram com os hebreus, então é tudo meio confuso. Isso aí, cara, é século 20 a.C., então é muito difícil de você, né? Então ali seria essa pedra, né? Então quando o rei Davi, né, que foi um dos primeiros reis aí, judeus e dos hebreus, né? Foi o primeiro. Primeiro, né, que ele juntou as 12 tribos, o que é interessante também, e aí ele dominou essa área de Jerusalém, né? Fez a cidade dele, e aí as 12 tribos ficaram, poxa, onde é que a gente vai fazer o templo, né? O templo para colocar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ali é uma arca, você sabe que vocês viram de Indiana Jones, era onde estavam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam lá dentro, você guardava os 10 mandamentos, guardava uma tigela uma pasta que Deus teria feito para eles comerem no deserto e tal, e um cetro, né, que é o cetro de Arão, um artefato. Então essa Arca da Aliança continha esses objetos todos e teria que ficar dentro de um templo. E aí Davi já tinha dominado aquela região, e os sábios lá, os sacerdotes, não sei nem como é que era na época, isso foi mudando muito, eles decidiram que ficaria na cidade de Davi, porque era ali que estava pedra, né, a pedra onde Abraão teria oferecido o filho e não foi sacrificado. Então ali seria o lugar perfeito para construir o templo. Só que tem um problema. Davi, que você vai estudar ele historicamente e tal, era considerado um canalha, né? Ele era um grande conquistador, mas tinha lá seus problemas moralidade, chifrava as mulheres e tal, etc. Então os sacerdotes não gostavam dele. E aí não permitiram que ele construísse esse primeiro templo. E aí finalmente foi na época do filho dele, Salomão, que era um cara mais light, mais tranquilo, que o sacerdote falou, agora você pode construir o templo. Então foi construído o primeiro templo, que é chamado de Templo de Salomão, por causa do filho dele, né? Do filho de Davi. Jerusalém é uma cidade, dizem que tem vestígios de mais do que pré-históricos, exatamente, de ocupação desde 7.000 a.C. Mas lá, pelo ano 1000 a.C., um pouco antes, na verdade, difícil de precisar, era ocupada por um grupo de cananeus, ou por um grupo familiares próximo dos cananeus, chamados jebusitas. E os jebusitas, eles rezavam, o deus deles era o deus do sol poente, que chamava Shalem. Yeru, Shalem, era a casa de Shalem. Mas o que se acha que aconteceu foi uma parcela do povo lá da Babilônia, etc., migrou para Cananéia, venceu ou invadiu o território cananeu e se instalou ali. E essa é uma primeira onda de migração que vai dar nos hebreus antigos e que depois essa história vai ser reutilizada por um novo grupo, uma nova migração do Egito, já na época da expansão do Egito pós-mosaico, e que vai, enfim, ocupar essa região, etc. Bom, tem a história das 12 tribos, mas também elas eram divididas geograficamente em 2 reinos. Né? O reino de Israel, com capital em Hebrom, e o reino de Judá, com Jerusalém no sul, né, como capital. Então, depois da união dos reinos, né, na verdade, o primeiro nunca teve rei. Davi foi enfiado por Saul, enfim, tem toda a história que está na Bíblia, no Velho Testamento, preferindo a Torá, que é a versão do Pentateuco, e um pouco mais pra frente. Depois isso já está depois do Pentateuco, obviamente. Depois de Salomão, etc., tem uma cisão dos reinos, e vai ter várias brigas entre os reinos do norte e do sul. E Jerusalém acaba ganhando preeminência sobre as 12 tribos e os 2 reinos por causa da lógica do templo e por causa da centralidade do templo para o sacrifício. Assim, a gente, para começar a entender Jerusalém, para começar a entender todas as brigas e por que Jerusalém é tão sagrada, você não consegue entender nada se você não entender o templo e o que se fazia no templo. O templo era, num povo que era teocrático já desde o começo. Aliás, a frase teocrática, a expressão teocrasis foi inventada pelo Flávio José para descrever seu próprio povo, né? Um governo de Deus, mas na verdade por meio dos sacerdotes. Quem mandava eram os sacerdotes, né? Então o templo, ele era um centro de poder, ele era um centro
econômico e ele era o centro de veneração daquele povo. Então, assim, a gente tem que falar do templo para poder entender. Para mim, hoje já tem correntes que normalmente a gente fala de 2 templos, né? Para mim são 3, e para algumas pessoas também, alguns outros historiadores também, porque Herodes praticamente reconstruiu o templo. Mas a centralidade e o que se tornou o judaísmo e o cristianismo depois do templo. Tiago, então estamos aí mais ou menos no século X a.C., né, onde temos Davi, Salomão e tal, constroem esse primeiro templo, o Templo de Salomão, como eu estava falando aí, como o Fábio pontuou muito bem. E aí, em certo momento, né, outras coisas que estão na Bíblia, aquela região é invadida pelos babilônicos, Nabucodonosor II, né, queima a cidade inteira, né, como várias vezes aconteceu, destrói a cidade inteira. Daí, inclusive, que vem as histórias de Indiana Jones, né, então onde é que está a Arca da Aliança? Nessa época a Arca da Aliança sumiu, né, não sabe pra onde ela foi e tudo mais e tal. E aí os judeus foram pra Babilônia, foram exilados na Babilônia, está bem descrito na própria Bíblia. E aí, finalmente, você tem Ciro o Grande, né, em 537 a.C., Ciro, rei da Pérsia, né, ele invade Babilônia, uma guerra Irã-Iraque antiga, invade a Babilônia, liberta os judeus. Então Ciro acaba se tornando um libertador dos judeus e libera os judeus, fala, olha, volte pra terra de Canaã. Os judeus voltaram para suas terras e tudo mais, né, voltaram para Jerusalém e foi construído nessa época um segundo templo. Essa polêmica que o Fábio estava falando aí, porque hoje em dia, né, se convenciona chamar o segundo templo o Templo de Herodes, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas logo que os judeus voltaram para Jerusalém, eles construíram um novo templo. E esse templo, cara, ele estava escrito, não sei aonde, também estava escrito exatamente como é que o templo tinha que ser construído. O templo, a Arca da Aliança, tudo isso. Tá na Bíblia, né? Inclusive com as medidas, não é isso? Certinhas e tudo mais, tudo etc. Então, construíram um segundo templo ali. E aí ficou durante bastante tempo, sei lá, 400 anos por aí esse templo aí, mas era considerado um templo mais ou menos michuru. Aí no século I, aí o Herodes, né, primeiro antes de Cristo, o Herodes é uma outra figura que dá pra fazer um podcast inteiro sobre ele, né? Um grande rei judeu, né, um grande rei daquela região, que era macomunado com os romanos. Ele, na verdade, ele era um rei judeu, foi colocado lá pelos romanos, era puxa-saco dos romanos, mas ao mesmo tempo ele era um rei judeu. Então ele fazia as coisas pra agradar os romanos e estava junto com os judeus. Então ele tinha muito medo, né, que ele fosse traído por os seus, né, e depois ele vai até construir Massada, que a gente vai falar depois sobre Massada. Mas aí o que ele faz? Ele resolve reconstruir, por isso que alguns dizem que é o segundo templo, o terceiro, esse templo, né, o templo judaico, né, e aí ele faz uma obra monumental. Então, trouxe assim que dizem que é 2 vezes hoje, Domo da Rocha, era 2 vezes aquilo. Os judeus são levados por Nabucodonosor, etc. Esse período que é chamado de exílio da Babilônia, há um consenso, quase consenso, né, dos especialistas em história bíblica, né, que os livros do Velho Testamento, incluindo a Torá, pelo menos, se não foram escritos, se não foram não entendam mal, e de novo, isso não é um desafio a quem tem fé e vê os livros como uma profissão de fé, mas o exercício de compilá-los nos textos, mais ou menos no formato em que eles nos chegaram, foi feito no exílio. E foi feito no exílio, em muita parte, graças a esse contato que o povo judeu teve com povos e histórias ainda mais antigas do que as suas, né? Então, assim, eu não vou chover no molhado para falar da história de como Gilgamesh influenciou no Velho Testamento. O Gilgamesh é pelo menos 2000 anos anterior. Desde o dilúvio até histórias de Moisés, etc., né? Do filho que foi jogar no mar, que foi abandonado, que ninguém sabia que era o pai, que chegou, enfim. A compilação, é claro que é possível que essas histórias já existissem entre o povo hebreu e que ele fosse levados para a Babilônia. Muitos deles, na Babilônia, ascenderam à posição de escribas, ou seja, funcionários públicos, primeiro dos reinos babilônios e depois, principalmente, quando Ciro o Grande invade a Babilônia e vira o primeiro grande Shah da Pérsia, o primeiro grande rei persa, né? E ele é chamado Messias na Bíblia. E são pelo menos 3 ondas, porque os judeus, na verdade, não estão muito afim de voltar. Tá tesão pra caralho, por que nós vamos ter que voltar pra lá? Como uma forma de incentivar isso, né? Ele pega 2 líderes do povo judeu, Esdras e Neemias, que nas Bíblias modernas, na nossa, pelo menos são nas nossas, eu digo, nossas contemporâneas, às vezes são 2 livros separados, etc, enfim, e que são responsáveis pela recriação do judaísmo muito mais parecido do que a gente conhece hoje, né? Que não era o judaísmo lá do Abraão, dos patriarcas. O judaísmo, não vou chamar de moderno, porque esse daí é pós-templo. E Esdras e Neemias reconstrói o templo. O que, aliás, já é
motivo o bastante para causar cisânia no povo hebreu. Tem gente que diz que o templo era o templo de Salomão. Reconstrução do templo não deveria ter acontecido, que questiona a reconstrução do templo. Quem dirá da obra herodiana ou faraônica que o Herodes fez em cima? Aí você tem, então, esse templo, né, que é o templo de Herodes, que inclusive ficou, vamos dizer assim, que ele talvez seja mais famoso também porque era o templo que era contemporâneo de Jesus, né, o templo que... Sim, Jesus, e é o que foi destruído, né? Perfeito, né, esse templo, como é que o templo, então, de Herodes foi destruído? Temos Herodes, né, que é o construtor e tal, depois temos outros Herodes à frente, que o Herodes que a gente fala, o rei lá da época de Jesus, já não é o Herodes o Grande, já é o filho dele, Herodes Antipas, então tem outra coisa, tá, que já eram os caras mais, dizem que os filhos dele eram todos mais incompetentes, ele era um grande mesmo, segundo falam, né, e aí você tem em 70, né, o 66, 70, você tem a primeira revolta judaica, que aliás, inclusive, Flávio José, como o Fábio falou aí, tomou nota, né, fez essas crônicas aí. Lutou, né? Lutou, né? Também, na primeira revolta judaica. Houve 3 revoltas judaicas, né, primeira nessa época em 70, a segunda em 114, 115, e a terceira em 175, 135, né? 132, a de Bar Kokhba. Foi a mais pesada, né? Foi a mais pesada, e depois dessa não se fala mais em revolta no mundo romano, né? Mas dá pra você falar da revolta de 160 a.C., foi uma revolta que, na verdade, foi contra os Seleucidas, né? Contra o reino grego, que depois os gregos, né? Alexandre o Grande invade e tal, que a gente já esquece que foi tudo lá também. E ele deixou, quando ele morreu, os Diadoques, que são os herdeiros dele, criaram os reinos lá, os Ptolomeus no Egito, os Seleucidas. Foi o espólio do Império de Alexandre, né? Ficou com os Exatamente. generais. E essa revolta, que é a revolta das Macabíadas, que para alguns as denominações cristãs, inclusive, são textos canônicos, né? Macabeus 1 e 2, pelo menos, que, aliás, fantásticos livros para se ler, os livros bíblicos que eu acho que valem muito a pena de ler, muito legal. Não tem muito a ver com o resto do negócio, é um relato histórico de uma revolta religiosa, né? E que vai, por exemplo, o grande feriado, Hanukkah, que eles acabaram reinventando, é para comemorar a vitória de Judas Macabeus contra os gregos, né? Então, tem essa de 160, acho que 167, se não me engano, 164 a.C. Sim, mas aliás, que não é considerada as 3 revoltas judaicas contadas a partir dos romanos. É uma outra revolta mais anterior a isso, né? Exatamente. O que eu quero dizer é que com isso eles conseguiram chutar os gregos e pediram auxílio dos romanos. E os romanos acabam entrando na Judéia como garantes. Isso que a gente normalmente não pensa nisso, principalmente por uma ideia do Novo Testamento, mas os romanos foram convidados pelos judeus a virem para o Oriente Médio protegê-los dos gregos. Sim, e quem estava como auxiliar dos romanos era o pai do Herodes o Grande. É esse que é o lance. Exatamente. E essa dinastia herodiana, que aliás é meio estrangeira, não é um domínio meio imposto aos judeus, agora já dá para falar de judeu, depois de Esdras, ela tem essa dificuldade de lidar, que o Dudu estava falando, tem a dificuldade de lidar com o povo local por eles serem muito aculturados, já terem aderido aos... Eles usam nomes gregos. E eles são de conversão recente para o judaísmo. Isso é uma outra coisa interessante. Conversão recente para o judaísmo. E eles vão ser chutados depois, essa dinastia vai ser... Os romanos têm tanto problema na Judéia. A Judéia é um problema, é uma questão. Você pega coisa de debate no Senado, é muito, muito curioso nessa época. E sabe como agora os americanos falam, vamos discutir a Síria, vamos discutir essas coisas, se sempre dá problemas, ou no Brasil, Venezuela, toda hora tem pra eles, pros romanos, era, puta, a gente meteu a mão lá, que caralho, como é que a gente vai sair? E toda vez era uma revolta infindável. O Tito não queria destruir o templo, a cidade acaba destruindo porque, eles não param de se rebelar, e depois de 132, aí eles é um terror, aí acabou, eles destroem, por exemplo, a comunidade judaica em Alexandria, que era gigantesca, foi pro saco, inteira. Em 70 foi destruído o segundo templo, certo? Exatamente. Foi destruído o segundo templo, que era o templo de Herodes, foi destruído em 70 pelo Tito. Né, foi a primeira revolta, ele queimou tudo, destruiu tudo e tal, e ficou em ruínas ali. Depois foi construído um templo de Júpiter Capitolino, um templo romano ali pra dar uma abafada na história e tal. Então nessa época por volta dessa época houve a famosa, né, que a gente fala diáspora judaica, ou quiser, os judeus se espalharam pelo mundo. Quando a gente tem aquela imagem do judeu medieval, tudo, né, que ele tá na Alemanha, o judeu tá na Rússia, estão na Espanha, tudo mais, é em virtude dessa diáspora que eles se espalharam pelo mundo, né. Em 135, então foi a terceira revolta judaica, o Adriano, cara. E essa foi barra pesada, né, o Fábio? Porque teve uma revolta do Bar Kokhba, que foi um cara que deixou...
expulsaram os romanos por 3 anos da Judéia. Quer dizer, isso para eles era uma coisa impensável. Como é que você vai lá, um bando de piau, né, vai expulsar o Império Romano? Eu acho que 1 ou 2 legiões foram destruídas, foram assim. Então, finalmente o Adriano chamou aí os generais dele Severo, né, até o nome até meio irônico, chegou lá e não só destruiu o templo, já estava destruído, como o Fábio falou aí, mas, cara, eles terraplanaram, não pode falar terraplanar, porque, assim, destruíram a cidade inteira. Isso, aliás, é uma das coisas, né, que quando a gente faz a Via Cruz, eu vou falar mais pra frente, a gente não sabe muito bem se foi ali, se não foi, é mais tradição do que verdade, porque foi 135, Jerusalém foi destruída completamente e foi reconstruída, né, como outro nome, a Aélia Capitolina, né, que era outro nome. Então, tivemos, então, aí os romanos, 135, depois Império Bizantino, né, que foi que sucedeu o Império Romano do Oriente, né, foi o Império Bizantino, mais ou menos lá por 300 e pouco, você tem, então, que já fala também, quando a gente fala de Santo Sepulcro, você tem Constantino e a mãe dele, que é a Santa Helena, ela foi essa foi uma figura fantástica da história também, porque ela foi responsável por ir a Jerusalém e estabelecer os santuários que hoje são considerados, né, os santuários sagrados e tudo mais. Como é que ela fez isso? Mais ou menos isso foi 300 anos depois da morte de Cristo. Aí tem todas as controvérsias e tudo mais, mas acredita-se, né, até as pessoas mais céticas acreditam que os santuários, a gente vai falar sobre cada um mais pra frente, estão mais ou menos nos lugares certos, porque sempre existiu cristão lá. E a galera tinha mais ou menos uma noção de onde é que Cristo foi crucificado, de onde Cristo foi colocado, de onde aconteceu tal coisa, tudo, sendo em Belém também, e havia peregrinação até esses lugares. Então ela chegou lá, um guia falou, olha aqui, ó, foi ali que aconteceu tal coisa, tudo, sabia-se então que o templo, né, depois na época bizantina também virou uma igreja, né, mas estava lá direitinho e tal, com aquelas colunas romanas e tudo mais. Isso persistiu até que temos uma virada aí na história fabulosa, que é as invasões árabes, né, a expansão islâmica, primeiro califa aí, né, que foi chegou, né, o califa Omar, que chegou em 638, dominou Jerusalém, né, expulsou os bizantinos, dominou aquela região toda, e ali eles tinham noção, para os árabes, né, todos são profetas, né, Jesus é profeta, Maomé é óbvio, é o último dos profetas, eles reconhecem todos os patriarcas hebraicos, né, judeus, e aí eles sabiam que ali estava a rocha, né, a rocha que tinha sido sacrifício de Abraão, e ali eles construíram, enfim, já o domo da rocha, tá? Não é exatamente como tá hoje, mas já pode-se dizer que ali foi construído um santuário, a mesquita, né, que na verdade nem é tanto uma mesquita, é mais uma espécie, é santuário mesmo. Existe uma outra mesquita que fica próxima, na mesma esplanada, que é a mesquita de Al-Aqsa, que era mais usada mesmo por eles e tal, pra rezar, e tudo aquilo ficava como um santuário, mais ou menos. A mesquita de Al-Aqsa é a mesquita distante do mundo, né, Al-Aqsa é mais distante, que era também aí, pra tradição islâmica, era onde Maomé fez a viagem noturna, né, ele foi pego lá pelo um pássaro lá e foi levado até a mesquita mais distante durante a noite e tal, tem essa fábula também, essa coisa islâmica, e eles acreditavam que era nessa região, então por isso que é o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, é o Domo da Rocha, aquela região ali. Então, Thiago, nós temos aí, então, 638, os islâmicos tomam aí Jerusalém. O Domo da Rocha era um domo de bronze, né, só veio ser de ouro, hoje em dia é todo dourado, o cartão postal de Jerusalém é todo dourado, né, e isso é recente, né, o rei Hussein da Jordânia, que patrocinou essa obra aí hoje em dia, mas já era uma coisa brilhante e tal. Cara, pra falar mais, assim, do que mudou ali, a gente vai falar agora das cruzadas, né, dos períodos cruzado, mesmo que de Al-Aqsa virou quartel-general. De quem, Thiago? Agora talvez a galera não tenha ainda feito essa ligação. De Cavaleiros Templários, a Ordem do Templo de Jerusalém, né, a ordem cruzada, a Ordem do Templo, que estava guardando o templo. Então são por isso Templários, né? Eu insisti muito nessa tecla de que para entender o judaísmo, para entender Jerusalém, tinha que entender o que é o templo, né? E agora, depois de 70, depois de Cristo, você não tem mais o templo. Então, como isso deveria chegar as pessoas poderiam chegar à conclusão de que, ou chegar à pergunta, e como é que não acabou o judaísmo? Ou como é que não acabou o cristianismo, né? Se o templo era tão importante? Porque essas duas religiões, principalmente, tiveram de fazer uma grande transformação ou melhor, cada uma fez uma transformação à sua maneira, no campo das ideias e no campo dogmático também. Então, por exemplo, o judaísmo deixou de ser uma religião sacrificial, porque o sacrifício só podia ser feito no templo. Então, era da natureza
do judaísmo sem fazer sacrifício de animais. Passou a não ser, não como porque muitas, você- né? Como muitas religiões na época. muitas. Praticamente todas as religiões envolvem alguma experiência sacrificial. Porque a liberação da energia, ou a dádiva que você está dizendo para a divindade criadora, eu estou abrindo mão dessa vida aqui, que é uma coisa que eu prezo, porque eu dependo, em geral, por ter povos pastoris, eu dependo desse animal aqui, mas eu vou sacrificá-lo em seu nome, embora muito da sua carne fosse consumida, etc. Também é uma forma de imposição de controle societal pela estrutura sacerdotal. Então, os sacerdotes fazem uma casta que não quer trabalhar no rebanho e falam, daqui pra mim que só eu sei cortar, e isso é muito claro, né? Vem daí a neura que o judaísmo tem com a pureza. Então, o que eu quero dizer com isso, né? O fim do templo, eu disse, a reconstrução do templo é um momento fundacional, ou se vocês quiserem, fundacional para o judaísmo pós-exílio, de Esdras e Neemias, e depois, o fim do templo, ele tem uma implicação fundamental para criar o judaísmo que nós conhecemos hoje, já no fim do templo. Porque se antes o judaísmo era uma religião, ou até uma etnia, que era como quiser, dominada por um grupo sacerdotal, e que era uma dessas 12 tribos originais, né? Porque você tinha que ser da tribo de Levi para poder ser sacerdote, você liberou... Os levitas, né? Os levitas, né? Os levitas, exatamente. Você liberou a pregação para qualquer um que fosse um sábio, não necessariamente de sangue levita, ou de sangue de Levi. E aí é que vem, que aparecem os rabinos, o rabinato e toda a construção do judaísmo moderno, né, o que é ser judeu hoje, a reconstrução de muitas das tradições, embora baseada sempre, pelo menos no Pentateuco, né, como base de tudo, é uma obra que só foi possível graças à destruição do templo. E que fez com que os judeus viabilizou a disseminação dos judeus pelo mundo. Porque se ser judeu você só pode ser judeu completo se for no templo, então os judeus na diáspora, ou na diáspora anterior mesmo a Bar Kokhba, né, ou anterior à destruição do templo, eram judeus incompletos. Depois é que você permite, digamos, uma expansão do judaísmo por todo o mundo. E aí, isso tudo eu estou dando essa volta inteira para dizer, veja a importância de Israel, para quem está na diáspora, que estava lá, eu sou um judeu incompleto desde de 70, pelo menos, e agora o templo é meu em 1967, ou seja, quase 1897 anos, tá certo? Enfim, quase 1900 anos depois. E o caminho que o cristianismo faz é um caminho diverso. Totalmente. O cristianismo faz uma escolha ecumênica, né? Em Paulo, que Paulo não de Tarso, foi... Você está falando. Isso, Paulo de Tarso, que não foi apóstolo, não foi dos 12 apóstolos de Cristo. Né? Ele que abriu, né? Quando ele abre, ele transforma aquela seita judaico inicial numa oikomene, né? numa religião ecumênica, para onde existe a humanidade. E usando o texto base em grego, etc, etc. E a libertação, primeiro, da sacerdote. Porque como Cristo morreu na cruz, como o último sacrifício, você ideologicamente é liberado da necessidade do sacrifício. O templo já não quer dizer nada. O templo antes é o caminho para Deus, né? Você vai ao templo porque é como se fosse um canal direto de contato com o Deus. Por isso que você é um judeu mais perfeito, por estar quanto mais próximo do canal direto com Deus. O que os cristãos fazem em nome de Cristo é dizer que o caminho não é mais o templo, e sim Cristo. Sim. Então, é um passo nessa direção de libertar. O que eu quero dizer é um passo da libertação do templo, mas não de Jerusalém. Então, um cristão que vá ao templo, o Dudu deve ter visto isso. Você vai lá, hoje tem a muralha, tal, você vê a muralha, que é a única parte visível, ninguém nem ameaça entrar, aquela coisa toda. Para quem é cristão, eu imagino que aquilo não queira dizer nada, embora o templo faça parte do Velho Testamento dos cristãos. Sim. O que mais importa para os cristãos? É uma coisa que em si não tem necessariamente muito significado, senão o significado que foi construído a posteriori, que é a Via Crucis, as estações da morte de Cristo e o lugar da morte. Exato. Gólgota, o lugar da morte e o lugar da ressurreição. Então, cara, outro ponto importante que se escuta falar muito é o Muro das Lamentações, né? Como é que é lá, cara? Eu acho que é um dos lugares mais sagrados. Olha só, a gente falou tanto aí do templo e tudo mais. O Muro das Lamentações, em inglês é Western Wall, né? Porque é a parte oeste, a muralha oeste, foi a única coisa que sobrou do segundo templo. Então por isso que é tão adorado. E em português, Muro das Lamentações, que os judeus vão lá lamentar a destruição do segundo templo. Então é interessante, cara, porque você chega lá, você tem uma área de homem e de mulher, né? E você tem que cobrir a cabeça. E realmente
ali tem uma parte mais baixa, que é a parte realmente que são as pedras da época de Herodes, né? Então você tá tocando ali o negócio. E em cima são pedras de um período mais, né, eu acho que é o período Omia, que é um período mais posterior. Interessante é que você vai lá e a galera tá rezando, tocando lá e tal, e o que eu achei engraçado, cara, é que tem aquele Teflin, não sei se você sabe que é um filactério. Vocês já viram? É um talismã de reza, né? Tipo, seria mais ou menos um rosário dos judeus, né? Que eles enrolam em volta no braço e tal, e botam na cabeça. Aí fica um cara assim, com um ortodoxo lá, com um carrinho de mão, te oferecendo, né? E aí fala, você quer um Teflin, não sei o que e tal. Eu, não, obrigado. Tal. Ele insistiu. Eu falei, não sou judeu e tal. Mas achei legal porque parece que ele deve ter olhado pra mim e falou, olha, esse cara aí deve ser um judeu americano que é meio ateu, então vou lá dar um incentivo pra ele. Mas é interessante. Inclusive ali embaixo, eu não cheguei, você também pode pagar um ingresso, passa a parte mais de baixo do muro, que é uma rua também herodiana, passa por ali, você pode visitar também. É muito maneiro, cara, muito interessante. O transcensor tá tocando lá, e aí depois desse muro, vem lá a esplanada das mesquitas, né? É ali em cima, você pode entrar inclusive pro lado, você entra pelo lado. Eu tenho no braço direito tatuado tudo de orixá, né? E tava um puta de um sol, verão e tal, eu tava andando de regata, e eles te dão um kipazinho, né? Pra você ir na frente, porque é uma observação interessante. A esplanada na frente do Muro das Lamentações, ela é uma sinagoga. E o espaço é mantido pelo rabinato. Então aquilo lá é uma sinagoga a céu aberto. Então, e aí um desses ortodoxos, eu tô andando, olhando aquilo, um ortodoxo me pegou pelo braço e me perguntou, você é cristão? Aí eu disse, não. Mas você é muçulmano? Eu disse, não. E aí ele ficou me olhando, mas você é o quê? Aí eu achei muito difícil de eu explicar. E eu falei, não, eu sou brasileiro, como se eu não tivesse entendido a pergunta. E ele falou comigo em inglês. E aí ele parou, ficou olhando pro meu braço, ficou olhando e falou, e o que é isso aqui? Aí eu disse, é uma tatuagem. E fui andando, porque se eu fosse... Explicar podia demorar pra caraca. Se eu desse uma explicação, ia fundir a cabeça do cara. Exato, é claro. Mas eu achei interessante que chamou a atenção do cara, como não parece nada religioso, né? É bizarro. Cara, e como é que é o Parque Arqueológico de Jerusalém? Tu foi lá, Dudu? Sim, não sei se o Fábio foi, cara. Maneiro que você tá aí no Muro de Lamentações, você vai pela direita, assim, atravessa o negócio, e aí você desce. Fizeram várias escavações e encontraram realmente todas as ruínas. Isso é bem maneiro, cara. Da época de Herodes, da época do segundo templo. Que foda. O que é mais interessante é que tem um museuzinho lá. Um museuzinho, assim, que tem um filminho e tal, etc. E nesse filme é bem legal, cara, que mostra, assim, como se fosse uma recriação de um cara que é um judeu, de uma tribo qualquer e tal. O que ele fazia? Pela uma vez por ano, ele tinha que ir a Jerusalém. Então ele ia, levava o seu sacrifício lá, levava uma cabra, né, um bodezinho e tal. Como é que ele fazia? Ele chegava em Jerusalém, passava por uma rua, que era a rua do comércio ali, a rua herodiana, e aí você passa por essa rua e encontrar nessa rua muito incrível, cara. Tu passa ali por essa rua, que aliás era a rua, inclusive, que Jesus passou, como eu falei. Jesus passou ali por essa rua, pra ir até o templo, quando teve aquela confusão lá com os comerciantes e tal. Eles encontraram essa rua. Tem até uma outra rua mais nova lá, que é a rua da época dos romanos. Mas essa rua é a época de Herodes, então ela tá lá e tudo. E tem também, em volta do templo, os banhos rituais. Quer dizer, era comum os judeus, antes de entrar no templo, tem que tomar um banho ritual. Você entra assim num tanque e tal, e sai todo limpo, né? Então ali mostra tudo isso, mostra os tanques. Eu tirei uma foto lá dentro do tanque, lá tá sem água. O tanque você entra pra um lado e sai pelo outro e tal. E cara, é muito foda tudo isso, cara, porque eu achei barato, cara, de banhos rituais, o centro arqueológico. Tudo bem feito, entendeu? Tudo certinho e tal. É onde eles têm umas reconstruções, umas escavações de umas ruas romanas com um pilar e tem um mapa. É ali, não? Então, aí que tá. Você falou outra coisa. Isso é outro lugar de Jerusalém. Porque o que acontece? Esse lugar é um parque ecológico que você paga pra entrar mesmo. Esse lugar que você tá falando é até interessante o que você disse, porque esse lugar é aberto. É um lugar chamado Cardo. Isso, Cardo, é exato, é verdade. É aberto, você vai entrando, porque em Jerusalém também é legal falar. É bom você ter um guia, não pra você ficar perambulando pela cidade, mas pega um guia um dia, o cara vai te levar nos pontos certos. Aqui começa tal coisa, aqui tal, porque tem muito cheio de ruazinha, entendeu? Dá pra você se virar, mas esse cara vai fazer rápido, ele sabe o caminho direitinho. Ou então você estuda antes do mapa, você pode fazer tudo sozinho também. Então, cara, como eu falei, por isso que foi importante no começo a gente falar sobre a história de Jerusalém e tudo. Num certo período, na época de Adriano, Jerusalém foi destruída e foi reconstruída uma cidade romana. E aí uma hora você tá andando em Jerusalém lá e tem eles encontraram lá várias colunas, tudo foi escavado, e ali era uma rua, não da época de Herodes, da época dos romanos. Aí você tem lá direitinho a rua do comércio,
início, onde tem lá uma espécie de uns recuos, onde ficavam as lojas e tudo mais, você vê direitinho lá como é que é. Mais interessante, que desse lugar, o Cardo, que também você pode ir, e é de graça, você entra, que uma certa hora você tem uma reprodução de um mosaico que foi encontrado na Jordânia. Esse mosaico, ele mostra um mapa da cidade na época dos romanos. E esse mapa encontrado na Jordânia que ajudou os arqueólogos a encontrarem todas essas ruínas romanas. Inclusive, tem um pilastro lá que está perto do portão de Damasco, que todo mundo falava que era o portão do cavalo, porque tinha a cara de um cavalo e tal, sei que ninguém sabe por quê. E aí os caras foram e encontraram eles cavaram e encontraram ali por causa desse mosaico que eles encontraram. Tu vê como é que a arqueologia é uma coisa linda, né? Então isso aí é o Cardo, o Fábio, que é outro lugar. Esse lugar que eu tô falando, o Parque Arqueológico, é quase na saída da cidade, tá? Uhum. Você vê isso aí, você até pode comprar justamente para o Parque Ecológico de Jerusalém, que é ali, e para a cidade de Davi. A cidade de Davi é mais legal ainda, cara, porque é fora da cidade, você atravessa lá a rua, cruza a rua tal, desce um pouquinho. E por que é fora da cidade? Olha que legal, por isso que foi que a gente falou lá em cima, cara. Lembra que eu falei que os babilônicos destruíram Jerusalém, né? E aí o que acontece? Os babilônicos falaram assim, ó, cara, destrói Jerusalém até os tanques de Siloé, que se eu não me engano que era, destruíram até ali. E ali, portanto, sobrou uma parte mais afastada da cidade. Essa parte é parte da cidade de Davi, que o Davi construiu ali mais ou menos no ano 1000 a.C., né? E sobreviveu justamente aos babilônicos. Cara, é muito foda, é um outro parque arqueológico irado. Cara, você tem lá parte do palácio do cara e tal, mas a parada mais de longe, cara, mais foda da cidade de Davi é que tem os túneis, né? Porque assim, cara, Jerusalém, ela é cheia de colinas, né? Colinas e de vales, né? Se você vê Jerusalém assim nua, ou seja, Jerusalém sem os prédios, você vai ver vários vales e tudo mais. E nessa época tinha uma nascente em cima e eles queriam fazer um rio passar pelo vale, o vale de, se não me engano, o vale de Josafá, um dos vales lá que passa e tudo mais. E eles fizeram um túnel para alimentar esse córrego, né? Esse canal, vamos dizer assim. E aí esse túnel, cara, você pode andar por ele. E também era usado como rota de fuga. Meu irmão, é irado, cara, irado. O túnel, assim, é magrinho, você atravessa ele. Tem dois túneis, tem um túnel seco e tem um túnel molhado. O túnel molhado se demora 40 minutos, cara, é tudo escuro. Tem que ir com lanterna, cara, é muito foda, cara, é muito foda. Se você for, você ouvinte aí, se você for, lembra, levar lanterninha e, cara, é importante, leve, hoje em dia tem uns sapatinhos pra vender, não sei se já viram, tem uns sapatos que parece aqueles sapatos feitos com aquele produto que você faz, aquelas roupas de surfista, que tem uma solinha. Você já viu? Cara, leva isso, porque você não pode andar no pé descalço. Tu vai molhar o sapato ou tu leva essa parada. Tu vai preparado. É irado, meu irmão. É foda pra cacete. Eu vou falar isso. Muito maneiro. Eu ia falar da Igreja de Santo Sepulcro, cara, que é outro ponto muito, muito conhecido, né? Cara, a Igreja de Santo Sepulcro, vamos lá. Pra mim, eu acho que foi a experiência de Jerusalém, não sei dizer, mas eu acho que talvez a mais, enfim, mais impactante, cara. Olha o que eu tô te falando, eu não sou um cara cristão, mas fui criado em escola católica, mas não sou um cara cristão. Mas eu acho que o que é bem bacana no Santo Sepulcro, vou deixar o Fábio falar também aí, que eu sei que ele foi, é o seguinte, como eu tava falando bem no início, né? Você tem essa dúvida se Jesus, às vezes tem gente que até duvida da parte histórica, né, do Jesus histórico e tal. E o legal é ver que esses santuários, né, que foram criados ali pelo ano 300, tudo, Santo Sepulcro foi destruído e reconstruído muitas e muitas vezes. De qualquer maneira, é improvável que os lugares sejam exatamente aqueles, mas é muito provável pela arqueologia que tenha sido mais ou menos ali onde Cristo foi crucificado. Por quê? Porque você olha para o Santo Sepulcro, tá dentro de Jerusalém. Porra, não pode ser, porque, né, essa é a crucificação. Mas os arqueólogos já encontraram que a muralha da época de Herodes, ela estava antes disso. Então, que na época de Herodes, essa parte da cidade estava fora de Jerusalém. E ali, de fato, existia um campo de crucificação e existia também vários túmulos. Então, é quase que certo de que aquilo ali era um lugar onde se crucificava as pessoas e se levava para você ser sepultado depois daquilo, né? E, pô, cara, a igreja, ela é grande, né? Uma igreja grande, logo quando você entra, de cara, você dá na Pedra da Unção, que é um lugar, é legal também, é difícil falar sem desenhar, né, assim, mas é mais ou menos à direita, tem uma escada que você sobe, que ali seria o Calvário, né, que aliás onde teria, e como eu falei, é improvável que a cruz estivesse exatamente ali, mas por ali seria, entendeu? Tem uma capela ali, tem uma rocha, que seria onde a cruz foi fincada. Então as pessoas vão lá, entram na capela e tem um buraco, cara. O cara bota a mão só pra tocar ali a parada e tal. E aí a igreja é toda cheia de sobe e desce, né? Como se tivesse realmente uma colina ali. E aí ele teria sido tirado dali,
colocado nessa pedra da unção pra botar a mortalha nele, né? E depois levado pro túmulo, que é um túmulo, sim. Essa igreja toda é cheia bem cheia. Mas o túmulo, sim, que é o lugar onde seria o lugar mais sagrado do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, enquanto religião, não basta acreditar no Cristo, tem que acreditar na ressurreição dele. E é ali que ele teria ressuscitado. Então você fica numa fila gigante, entra num buraquinho ali e tal, você fica lá 4 pessoas por vez. Aí fica um sacerdote ortodoxo, cara, espera um pouquinho aí, bate assim pra você sair, sabe? Pra poder circular a gente. Aí senta, tem uma pedra, você toca na pedra e tal, etc. Pra quem é religioso é um troço, pô. E até porque existe uma... Não, você entra numa fila, o lugar é fechado, existe um lugar, uma coisa bem, onde o tecido da realidade é muito fino, cara. É, foda. A primeira edição da Igreja de Santo Sepulcro, ela já foi feita justamente para juntar as últimas estações da Via Crucis, né? Isso então, aí. desde a morte, quer dizer, desde a crucificação, a ereção da cruz, a morte, depois a preparação do corpo, o enterro e, finalmente, a ressurreição. A única coisa que eu colocaria, assim, além do que você disse, e me chamou muito a atenção, eu já sabia disso, mas quando cheguei lá, vou dizer que me chocou, mas causa uma estranheza, talvez, é que cada uma dessas estações, e nós estamos falando de lugares que literalmente parecem a sala da minha casa, que não é grande. Então, o lugar onde onde a cruz, e lá tem uma réplica da cruz, ela toda em ouro, etc., bom, cada espaço desse é como se fosse não digo uma igreja, mas como se fosse uma capela. Uma capela, assim. Exatamente. Porque a igreja é o todo. Cada parte dessa é uma capela. E cada capela dessa é mantida por uma das principais denominações cristãs. E eles disputam centímetros de controle sobre esses lugares sagrados. Então, no lugar, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o lugar onde foi erguida a cruz é armênio. O lugar onde o corpo de Cristo teria sido preparado é católico apostólico romano. A nave que leva até o lugar da ressurreição é grego-ortodoxo e algo do gênero. E aí você vê também uma estratificação quase que social, né? Porque em cima da capela, do lado quase externo, ficam os etíopes, os coptas etíopes, que são empurrados lá pra cima. Tem um lugar que você vai fazendo o caminho lá pra quase fora da igreja, onde ficam os coptas egípcios, que embora sejam uma das mais antigas denominações cristãs existentes e que produziu textos importantíssimos para o nascimento do cristianismo até o século IV, V, principalmente em Alexandria, praticamente hoje é inexistente, né? Principalmente depois de uns governos meio... A Irmandade Muçulmana volta e meia quer matar os cristãos lá, mas ainda tem lá uma meia dúzia de cristãos dos Egito, são chamados coptas, né? Então eles fatiam mesmo os espaços da igreja e o uso da igreja, como eu já disse lá atrás, né? O uso das datas festivas. E em geral, da briga mesmo, das pessoas se baterem. A disputa interna dentro da Igreja do Santo Sepulcro é tão séria, mas tão séria, que hoje, e historicamente tem sido assim, as chaves das portas da Igreja do Santo Sepulcro são mantidas por 2 famílias muçulmanas. E e as principais denominações, e aí grego-ortodoxo e católico-apostólico romano, em termos pelo menos de seguidores, né, discutiram anos e anos e anos e anos para ver quem ia ter o poder sobre as áreas e sobre as datas. Obviamente nunca se chegou a uma decisão final, e o que vale hoje eles chamam de, digamos, acordo do status quo, que vamos fazer o seguinte, não mexe nada para que fique tudo a mesma coisa. Tudo que você mexe lá tem que estar acordado por todas as... São armênios, coptas, gregos, etíopes, católicos romanos e sírios, se eu não me engano aqui. Eu tô contando aqui. Sim, é o siríaco. Então, gente pra caralho. Então, tudo que você... Literalmente, você mexer uma cadeira... Literalmente, não tô brincando não. Tem que estar acordado por todos. Então, interessante porque eu vi essa história, tem uma escada que ninguém mexe, porque... achei que fosse uma escadaria, né? Meu irmão, tu chega lá, assim, tem uma espécie de um alpendre, né? Uma parada assim, uma sacadinha, com uma escada. Meu irmão, escada de madeira, escada de pedreiro mesmo. Entendeu? Sério, se você passar um vento, a parada cai. Juro, escada de madeira. Falei, por que ele não tira essa merda daí, cara? Não, porque tem que dar uma merda, mexer, não mexer e tal. Então até hoje, cara, na fachada da igreja tem uma escada de madeira que até 17, 20 anos, sei lá quanto, ninguém mexe na escada por causa dessa história do status quo. Que até meio uma parada meio histérica, né? Uma parada meio doida, mas enfim. Claro. E tem tudo isso. Só completando o que o Fábio falou, é legal tudo que ele disse. É só completar que tem uma capela de Santa Helena lá, e essa capela ela teria encontrado no subterrâneo a cruz verdadeira. Isso eu acho uma viagem, porque tinha o que é verdade ali? Tinha um depósito de cruzes, né? Mas 300 anos depois, sem encontrar a verdadeira, eu acho difícil.
Foda, Mesmo hein? que você encontrasse, apontasse que é verdadeiro, mas tudo bem. Tem lá, e é um lugar sagradíssimo. Cheguei lá, tem um lugar exatamente onde é que ela teria encontrado. Aí as velhinhas ali ficam em êxtase e tudo mais. Aí mostrei o etíope que o Fábio falou. Cara, vou te falar, os etíopes eles tinham um espaço dentro da igreja de Santo Sepulcro e não tiveram como pagar, né? Não sei o que paga essa aluguel, o que é. Eles foram movidos pra fora. Então o mosteiro etíope, cara, ele fica no terraço da igreja de Santo Sepulcro. É uma capela. É uma laje. É uma laje, Caralho. justamente uma laje. Mas vou te falar uma coisa, cara. Eu achei um dos lugares mais maneiros de todos. Por quê? É Vou verdade. explicar. Você entra lá, primeiro que é muito singelo. Só que nas paredes, olha só, nas paredes do mosteiro tem umas pinturas. Essas pinturas são mostrando a rainha de Sabá. Não sei se vocês conhecem essa história. E que os etíopes, eles se consideram os verdadeiros cristãos do mundo. Porque eles foram... A história da rainha de Sabá é o seguinte. Uma rainha de Sabá era uma rainha etíope que foi para Jerusalém e voltou com o filho Salomão, dizem as histórias, né? E esse filho se converteu ao judaísmo. Então, você tinha durante muitos anos uma comunidade judaica de homens, pessoas negras mesmo, vivendo isoladas na Etiópia. Então, muito legal, cara, essa história toda que tá meio que misturada, né? História com tradição e misticismo e tal. Acho muito foda, cara. Então, a igreja é isso aí. Um lugar, cara, que tem que ser, cara, tem que visitar, cara. Não tem jeito, cara. Cara, e o que mais que tem pra conhecer ali? Tu colocou aqui na Cidadela também. Eu coloquei mais 2 lugares aí que, enfim, que eu passei. Vamos lembrar o seguinte também, eu tô falando da minha viagem, tá, pessoal? Que eu não guia de viagem. Na minha viagem, porque também não adianta eu ficar falando aqui, né? Depois o Fábio sempre complementa aí, vai falar o que também que ele viu, mas assim, não vou ficar falando das coisas que eu não fui, porque aí é burocrático. Eu vou falar o que eu fui, o que eu senti. Claro. Um ótimo lugar de você começar, eu fiz meu roteirinho lá. Tem um lugar, perto do portão de Jaffa, chamado Cidadela. Tem várias camadas. Aliás, tem gente que fala que tinha uma fortaleza romana ali, que foi um dos lugares que Cristo foi julgado, apesar de que tem outra vertente que fala que foi lá perto do portão dos Leões, que é outro lugar e tal, mas também dizem que alguns falam que era aqui, que era na cidadela. A estrutura dela é medieval, toda da época dos cruzados. Mas o que ela é hoje, cara? Ela tem alguns pátios grandes e ela é um grande museu. Então eu recomendaria que quem fosse visitar Jerusalém começasse dali, começasse da cidadela, perto do portão de Jaffa, tem essa cidadela onde você entra, tem um tour lá, você pode pegar uma visita guiada, o guia vai te falando lá direitinho, tudo isso que tá falando aqui, o início da cidade e tal, e lá em cima tem uma vista foda da cidade. Então a Cidadela é um lugar que vale a pena ir à noite. No sábado tem um show de luz, também vale a pena comprar pra ir. Eu não fui. Dizem que é excelente. Então esse é outro lugar que eu fui. E fui também, dei aquela passeadinha clara ali pelo Shuk, que eles chamam, né? Que é o mercado árabe, né? Que você vai andando por ali. É tipo como se fossem bazares, né? Todas as ruas têm isso. Eu pechinchei lá, comprei um kippah e pechinchei lá, fui de 70 para 20 cheques, consegui lá. Mas o cara deve ter comprado por 2, 3, né? Porque Exato. No bairro judeu também fui numa praça lá famosa, que é a Praça Hurva, que é o encontro dos judeus. É interessante porque isso é muito interessante, repetindo aqui. Você passa de um bairro para outro, é outro esquema, cara, outra vida, outras pessoas, tudo outro, entendeu? Outro clima completamente diferente, tá? Então fui nesse lugar. E finalizando Jerusalém, como eu tô te falando, você não pode ir a Jerusalém sem refazer Via Dolorosa, que seria o lugar por onde Cristo teria passado com a cruz mais uma vez. Cara, aqui a gente fala a verdade, né? Assim, tipo, muito mais tradição do que história, porque a cidade foi toda remodelada. Mas é muito interessante você passar ali, você aprender também um pouco da Bíblia, da tradição, através de você indo nos lugares onde teria passado ali, né? O lugar que ele cai, e aí tem a mulher lá que cobre o rosto dele, com o suor do rosto dele e tal, onde ele é julgado e tudo. E são 14 estações e a última estação, finalmente, é a Igreja do Santo Sepulcro. Tem a 13ª e 14ª, se não me engano, estão lá dentro, né? Vamos falar agora sobre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião. São dois bem conhecidos também, né, cara? Estamos indo de Jerusalém, mas fora de Jerusalém, né? Já afastado, né? Como eu lembro que eu falei agora há pouco que Jerusalém tem os montes, né? Vales. A região é acidentada dessa forma, né? Então, assim, o Monte Sião, cara, o Monte Sion, o pessoal fala, alguns, né, é um símbolo, né? Tanto é que o sionismo vem daí, né? O sionismo, essa ideia de voltar para, né, que Deus tinha, mais recentemente no século XIX, o sionismo de voltar a Jerusalém vem desse Monte Sião, que é uma representação de Jerusalém bíblica, né, cara? O que eu acho interessante, na verdade, né, do Monte Sião, algumas coisas aí que são legais. Primeiro, assim, lá é um lugar muito bonito, belíssimo. Tem uma das igrejas que
pra mim, a igreja mais bonita de Jerusalém, que é a igreja da Dormição. É uma igreja que homenageia, né, o lugar onde Maria, né, mãe de Cristo, teria resolvido adormecer, e ela adormeceu nesse lugar, né? Sabe o que me lembrou agora, Thiago? Nosso querido Aragorn, Senhor dos Anéis. Quando ele morreu, ele não morreu, ele resolveu que ele ia dormir pra sempre. Para ligar isso, não. E foi construído pelo Kaiser, Guilherme II, Kaiser alemão, na época do século XIX, então construiu essa igreja muito bonita, e o monte todo é muito bonito. Pra se chegar a coisa histórica, Portão de Sião, em 48, teve um tiroteio pesado ali, você ainda pode ver as marcas de bala, né? Você vê as marcas de bala e vê um buraco onde botaram explosivos pra abrir, né? Porque os jordanianos estavam do outro lado, então tinha luta ali, foi na época da Guerra de Independência de Israel. Então, esse lugar é legal. E também, em Monte Sião aconteceu outra coisa, que foi a Última Ceia. Teria acontecido em Monte Sião. Lá tem a sala da Última Ceia, que a sala é um pouco decepcionante. Você vai entrando lá, é só uma salinha lá, com uma espécie de um negócio muçulmano lá e tal. A sala não tem nada, mas chama de cenáculo, né? De qualquer maneira, é bacana se visitar. Você anda e o Monte Sião em si é muito bonito, cara. Tem uma vista bacana e tal. Esse é o lugar. Veras, né? Ficou do outro lado de Jerusalém, né? É bom, o que é bom você fazer pra ir no Monte das Oliveiras? Você pega um táxi e pede pra deixar você lá em cima, né? Sempre pede pra deixar uma capela que tem lá em cima do Monte das Oliveiras, chamada Domus Flavit, que é o Senhor Chorou. O que é essa capela? Essa capela também, ela homenageia, a gente tem que falar aqui, a gente não sabe se foram os lugares certos, então você vai colocar homenageia, né? Homenageia Cristo, né? Você sabe que na saída dele pra Jerusalém, né, que ele foi lá pra criticar, porque isso também é legal, você viajar pra Jerusalém, você conhecer a vida de Cristo e o ministério dele, mesmo você não sendo cristão, porque, cara, as coisas todas que a gente escuta, que a gente vive, que tem a ver com o cristianismo. Então é muito legal realmente você aprender isso, né? Então, a tradição, Cristo vai lá em cima dos Monte das Oliveiras e olha o templo. Isso é muito foda. Quando você chega lá em cima, cara, você vê muito claramente o Tomo da Rocha. Você consegue entender Cristo ali olhando pro templo, pro segundo templo e criticando o templo. Ali estão os caras, eles estão corrompendo nossa religião tá virando uma coisa de comerciantes e tudo mais, onde é que tá o misticismo, tudo você vê ali, né? E aí o Cristo tinha feito esse discurso e ele viu a destruição do templo, né? Segundo, ele previu isso. E aí que ele chorou, né? Então ele foi o lugar que ele teria chorado ao ter visto essa destruição do segundo templo, né? Então tem uma capela ali, a capela é muito bonita, tem um vitral, cara, você olha o vitral e você vê enquadrado o Domo da Rocha, cara, é muito foda, a capela que tem lá, cara, é muito legal. Aí você vai descendo, né? Você desce ali pelo Monte das Oliveiras, chega no cemitério judaico, né? Se vocês veem a costa do Monte das Oliveiras, ela é cheia de túmulos judaicos, tá? Esses túmulos são muito antigos. Inclusive tem lá túmulo dos profetas, né? Ageu, Malaquias, Zacarias, tem o túmulo lá, a tumba do Absalão, que é o filho do rei Davi, um filho rebelde, Sim. Tá tudo ali nesse cemitério. Só que você ainda hoje, se você é um judeu muito rico, você pode ser enterrado lá. Diz que pega fortunas, diz que é uma coisa, sei lá, $1 milhão, uma coisa assim, caríssima você ser enterrado. É um negócio, mas é porque é pequeno, né? Você imagina. Claro. Só que sabe o que é interessante? Por que os caras querem ser enterrados lá? Porque diz na Bíblia que o Messias, quando voltar, ele vai voltar por ali. Esses são os primeiros a despertar, né? Junto com o Messias, vão ser os caras que estão ali. Então os caras querem ser enterrados ali para ser os primeiros a despertarem no dia do juízo final. Aí você vai descendo, né? Você desce lá o Monte das Oliveiras e tudo mais, e aí você chega no outro lugar que é muito lindo, cara, que é o Jardim do Getsemane, né? Assim, aquela região toda, para aquele lado ali que você tá, o Monte das Oliveiras tinha esse nome porque era uma plantação gigantesca de oliveiras, né? E não era só plantação, tinha depósitos de oliveira, aquelas fábricas que você amassar, né? Você tirar o óleo da própria azeitona, né? Assim que faz, né? Você tem umas máquinas antigas e tal. Aquele lugar, jardins, na verdade, é um nome assim meio genérico. Na verdade, era uma plantação de oliveiras, tá? Então, nesse jardim de Getsemane aí, Jesus teve a última ceia, ele foi pra lá de noite pra falar com Deus, né? Porque ele teria previsto que ele ia ser... Porque na última ceia ele fala, ó, um de vocês vão me trair, né? Fala isso, né? Já sabia, ele vai lá falar com Deus, né? E tudo mais. O Judas está escondido numa gruta ali perto com os soldados romanos. E aí, uma certa hora ele sai, né? Tem aquele encontro dos soldados romanos de Judas com Jesus e os apóstolos, né? A Bíblia fala isso. Pedro tira a espada, né? Pra lutar e o Cristo bota no meio e fala: não, ninguém vai lutar aqui e é capturado, né? Tem o beijo, né? O cara vai reconhecer pelo beijo. Aí o Judas vai lá dar um beijo em Cristo, né? Em Jesus, e eles reconhecem, os romanos reconhecem. Mas é legal porque o que eu acho bem interessante, tem uma igreja, chamada Igreja de Todas as Nações, igreja muito bonita, inclusive
todas as nações, tem 12 nações que construíram a igreja. Inclusive tem o símbolo da República Brasileira, tá lá, né? O símbolo tá lá no... E a igreja é lindíssima. E hoje em dia, o que era uma plantação, realmente é um jardim, cara. É pequeno, um jardinzinho assim no fundo da igreja, tem umas oliveiras lá de 600 anos. Então você tem... Parte da gruta é franciscana. Então é legal porque você tá andando pela igreja, você vê que já tem outro tipo de padre, de monge com outro hábito, que é o hábito franciscano. Um nato interessante. Franciscanos, eles herdaram os cruzados, aquela cruz de Jerusalém. Uma cruz tem 4 cruzes, né? Uma de cada canto da própria cruz, assim. Que era a bandeira, hein? Que era a bandeira dos cruzados, que era dourada. Isso. E aí isso aí agora virou a vermelha, que são dos franciscanos. Eles herdaram isso. Então é interessante, você vai em vários lugares, você vê a bandeira cruzada, assim. Na verdade é dos franciscanos hoje em dia, né? Cara, é muito maneiro, assim, você andar pra essa região. E você sai aí do Getsemane e tem um lugar, cara, que eu vou te falar. Sabe quando você não espera e a coisa é melhor do que você pensa? Tem um lugar lá, um outro santuário, chamado Túmulo da Virgem. Quer dizer, a Virgem, ela, na igreja de dormição em Sião, ela teria dormido e o corpo dela foi trazido pra cá. É claro que não tem corpo nenhum, mas tem lá uma estátua da Virgem e tal. E é um templo, cara, é um santuário subterrâneo. E aí eu tinha lido no guia que era um dos lugares mais místicos da Terra Santa. E cara, a parada, assim, eu achei mais místico do que a igreja de Santo Sepulcro, porque é subterrâneo, você vai descendo, é escuro, cara. E aí você começa a sentir aquele cheiro. O Fábio vai me ajudar aí. Tem um cheiro característico do incenso dos ortodoxos. Não sei se tem exatamente. mirra. Não tem, mirra. Tipo, será que é mirra? Que eu não sei até hoje. Acho que é, cara. E esse cheiro, mas esse cheiro é um cheiro que, pô, te transporta pra uma atmosfera mística. Tu não acha, não, cara? É incrível, cara. Daí tu imagina num mundo que não tinha TV, rádio, internet, muito menos, e que você ia. Como a experiência era transcendental, né? Então, isso aí ia lá o cheiro, o vitral, a experiência de alguém falando e pregando, e você sentindo aquele cheiro. Era um troço transcendental mesmo. Isso, cara. Aí você vai descendo, assim, é um santuário subterrâneo. Tem, assim, as pedras, cara. Tu vai descendo, assim, chega lá no fundo. Aí tem uns ortodoxos lá. O ortodoxo, pra gente, ele, inclusive, até é mais místico, porque tá acostumado aqui com o católico romano. O ortodoxo é aqueles barbões e aquelas roupas. Mas, então, clérigo do D&D, né? D&D, né? Pode crer. Vamos pro próximo bloco. Vamos falar um pouco agora da Jerusalém de hoje, cara, moderna. O que tem lá, né, cara? Porque a gente fala de Jerusalém, a gente tá pensando na cidade velha, né, que é dentro dos muros. Tem outros lugarzinhos que vale a pena visitar, pelo menos que eu fui, tá, gente? Pra vocês que vão ir e tal, que vocês se interessam. Então, Thiago, um lugar que eu fui aí, né, da Jerusalém moderna, tá ligado à história bíblica, é um vilarejo, né, que hoje em dia é um bairro lá de Jerusalém e tudo mais, chamado Encaren, que é conhecido por seu lugar de nascimento de São João Batista. Eu não sabia que São João Batista era tão importante assim, mas segundo a tradição aí, eu descobri que São João Batista era primo, na verdade, de Jesus. Primo mais velho de Jesus. Então, a prima da Maria era Isabel. Maria quando estava grávida de Jesus, foi encontrar com a prima desse vilarejo. Agora, eu achei interessante aqui, a gente vai na fonte, né? Tem uma fonte de água lá, que era onde tinha nascido a cidade. Vocês não têm noção de que as cidades, elas nasciam ao redor de uma fonte, né? Uma fonte de água, ainda mais naquela região, que você não tinha muito rios e tudo mais. Então, a fonte era o lugar onde elas se encontraram, quer dizer, Maria chegou em Encaren e foi direto pra fonte, que é pra perguntar onde é que tá aqui a Isabel, onde é que ela mora, tal, que era o centro da cidade onde fazia tudo, pegava água, lavava roupa e tudo mais. Então ali eles teriam se encontrado, o primeiro encontro entre Jesus e São João Batista, Jesus na barriga, São João Batista no colo, né, cara? Então tava ali, e lá em cima da colina tem uma igreja, que é essa igreja, que é a igreja da Natividade de São João Batista, né? Uma igreja toda tem uma grutazinha. O que eu achei interessante nesse passeio específico? Cara, você senta na igreja e o lugar é uma gruta. Então, a gente pergunta assim, pô, como tem gruta, né, cara? Você vai lá na igreja de Belém, eu sempre me confundi, cara. Falei assim, Jesus nasceu numa gruta ou nasceu numa manjedoura? Você nunca se perguntou isso? Sim. Se você nunca se perguntou isso. Cara, o que acontece? Eu descobri lá, o guia falando, eu lendo as coisas tudo, naquela região, o solo é um solo calcário, tem muitas colinas, muitos morros, e morro calcário. Não é granito é difícil de quebrar. Sim. Calcário é fácil, você vai quebrando. Então a coisa mais comum na época, você era fazer tua casinha encostada numa colina, e ali você ia quebrando e fazendo compartimentos, quartos. Então era muito comum. Então a manjedoura... Uma toca do Hobbit. Exatamente.
Exatamente, você fazia tudo, mas então era comum cada casinha ter os seus quartos ali em grutinhas, entendeu, cara? Era a coisa mais comum que tinha. Outro lugar de Jerusalém moderna, muito bacana de ir, é um bairro chamado Emin Moshe, que é um bairro judeu construído fora dos muros. Ele foi construído por um filantropo judeu, cara, Montefiore, vocês já viram falar, que era muito rico, e ele construiu esse bairro. Na época, Jerusalém antiga, as pessoas só ficavam dentro. Isso é século XIX, cara. Mas os muros antigos protegiam a cidade. Fora dos muros era perigoso, no século XIX aí. E aí, porque tinha ataque de beduíno e tudo mais, ele comprou esse território, construiu várias casas ali e foi chamando os judeus pra morarem lá. Um foi indo atrás do outro, tudo. No começo eles pediam aluguel, depois eles, de graça. Aí todo mundo foi, entendeu? E aí foi estabelecendo lá. Hoje em dia, cara, é um bairro assim, parece uma vila italiana. O lugar é lindo, 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 sabe? E hoje em dia, quem tem aquele lugar super valorizado, você fica assim, na Jerusalém moderna, porque hoje em dia, morar na Jerusalém antiga não é tão legal, entendeu, cara? Porque, assim, é um lugar meio confuso. Jerusalém moderna não tem transporte público. Claro, turista pra caraca, o dia inteiro. Não dá muito, não dá. E esse lugar, ele fica de frente pros muros da cidade, na Jerusalém moderna. É um lugar que só tem cara ricaço. Só que tem que ser tão rico pra morar lá, que geralmente quem tem casa lá é o judeu milionário alemão, o judeu... Sim, e tem a casa ali. De Hollywood milionário. Então o resultado é o seguinte, os caras só vêm pra veraneio, coisa assim. Então o lugar é calmíssimo, cara. Parece uma vila italiana, um negócio assim lindo, que cara. Foda. Então tem um moinho assim e tal. Então é outro lugar pra passear. Vocês querem passear tudo, vocês fazem esse passeio e vale também no mercado. Tem um mercado chamado mercado Machane Yuda, não sei falar esse nome, que é um mercado tipicamente, né, de Jerusalém, onde você pode provar as especiarias, tahine, aquela coisa toda, esse mercado, frutas e tudo mais, vale a pena ir também, que é engraçado, inclusive, porque esse mercado é cheio de gente, aí passa um bonde, e do outro lado que fica o bairro ortodoxo, que já não pode ir, entendeu? Então é interessante isso, mas assim, os lugares de Jerusalém moderna que eu fui foram esses. Eu achei bastante interessante aí, em termos até sociológicos. Deixa eu te falar uma coisa, Dudu, e comida lá, cara? Qual a comida típica deles? Cara, olha, é o seguinte, bom, eu comi nos restaurantes, né? O que eu comi nos restaurantes? O Fábio também vai falar isso. Assim, você vem uma salada junto com umas pastinhas. Pão árabe, que aliás até me inspirei, quero fazer aqui em casa também isso. Pão árabe e várias pastas, assim, várias pastas de gergelim, sabe, aquela coisa toda. Hummus, exatamente, isso aí, hummus e tal, é o principal. E depois, na verdade, você é entrada. E depois vem uma comida, sei lá, eles comem muito carneiro, coisa assim, sabe? Sim. Que tem principalmente lá. Café árabe, né? E esses doces, blacava e tal, e o arak, que é a bebida típica deles lá. Para embarcar nessa coisa da alimentação, né? A base da ideia da comida kasher quer dizer outras coisas, mas a base da alimentação judaica, tipo, tem uma proibição, tem várias. Eles são, como eu disse, aficionados com a ideia da pureza, e a pureza em todos os sentidos, não só na limpeza, mas a pureza, por exemplo, por que não pode comer porco? Alguém sabe? Não sei, cara. Tem a justificativa científica, né? Não se pode comer porco, ou que é pela mesma razão que não se pode comer camarão ou lagosta. É porque o porco, por ele ser um animal de casco, ele tinha que comer vegetal e não carne. E o porco, como come de tudo, ele é um animal impuro. Mas a base, Cabelo, é a seguinte: derivado de leite você não pode comer com carne. Então, vários restaurantes que você entra lá, você tem carne é por aqui e leite é pra cá. Ai, na porta do restaurante, é muito louco. Na porta do restaurante. E em Jerusalém, eles são todos assim. Em Tel Aviv, você acha até uns que não tem. E você que gosta de McDonald's, quer comer, vai fazer um negócio mais barato, coisa e tal, aí você vai se deparar com o problema do McDonald's kasher, que não pode misturar carne com os derivados de leite, logo não tem cheeseburger. Não tem cheeseburger. Que foda. Em Jerusalém tem essas coisas. Isso é bem interessante, a adaptação que eles fizeram pra era moderna, né? Então, você tem o Sabá, né? Não sei se vocês conhecem. Quem é judeu sabe. Sabá é o período que você descansa, né? Que é o dia sagrado, né? Você descansa. Só que o Fábio falou uma coisa interessante aí da coisa do porco, né? E também há quem diga que o porco tinha todas as doenças aí que estavam na pessoa e tal. Então, era uma maneira de você colocar, Deus falou isso aí, meu irmão. Não questiona. Não come essa porra, exatamente. Porque tá escrito e pronto, entendeu? Então, claro, na época você não tinha muitas nações, você não tinha, às vezes, unidade nacional, e o que unificava as pessoas era a religião, a etnia. Então esses sacerdotes tinham que colocar essas leis. Então você tinha essas ideias do porco e tal, e o sabá, que é essa coisa de você, é o nosso domingo, né, que você descansar. Só que você não pode, tem várias regras, você não pode mexer com nada de tecnologia. Então tem o elevador de Shabá, que para em todos os andares. Você não precisa apertar botão, entendeu? Só fica de olho, chegou no quinto, tu desce, que foda. Exatamente.
Beleza, vamos pro quinto bloco, cara. Vamos falar sobre os passeios que tem pra fazer lá. Fora de Jerusalém, então saímos finalmente de Jerusalém depois de uma conversa de 2, 3 horas, 5 horas aqui, sem edição. E vamos falar aqui de um passeio que eu gostei muito, cara. Eu sempre quis, não só ir a Israel, como ir a Palestina, né? Hoje em dia, que é dividido e tal. E Belém me deu essa possibilidade de ir pra Cisjordânia. Embora lá seja bem turístico, né, cara? Então, assim, você não vê muitas coisas que acontecem. De qualquer maneira, foi interessante você ir pra Cisjordânia, porque Belém é a cidade que tá sob autonomia palestina. Então você passa lá o checkpoint, cara, tranquilaço, nem olhar no passaporte, tranquilo. Mas também eles têm controle, né? Ver o carro turismo, né? Os caras sabem o que é e tudo. Você vai pra Belém, então, onde tem a Igreja da Natividade. A Igreja da Natividade é outro lugar extremamente cultuado, né, do cristianismo, que é o lugar onde Cristo nasceu, teria nascido lá, bem legal, inclusive, também fundado pela Santa Helena e por ordem do Constantino, imperador romano 360. Ele também foi destruído várias vezes e modificada várias vezes, só que é uma igreja que também, a maior parte dela é ortodoxa, não é toda, tem a parte dos sírios, tá, mas é ortodoxa. O que eu achei bacana, cara, quando eu entrei lá, chega na nave da igreja, e aí tem aquelas coisas para aqueles lustres e bolas, tipo de Natal, cara, sabe? Então, eu acho que aquelas bolas de Natal que a gente usa hoje em dia na árvore de Natal, ela é uma coisa que vem da igreja ortodoxa. Eu não perguntei lá, mas estava lá, as paradas iguaizinhas, os arranjos da igreja da Natividade, muito maneiro, cara. Tem uma parte que se abre assim, cara, olha aqui, um alçapão onde tá os mosaicos da igreja do século IV, né, que foi construída, porque também foi destruída muitas vezes. Então essa igreja, cara, como ficava longe de Jerusalém, foi saqueada muitas vezes. Inclusive, a porta da igreja, você vê que tem um arco assim, né, maior, e o arco fechado. Hoje em dia a porta é pequenininha, você tem que se agachar para entrar na igreja. Aí tem duas coisas pelos quais falam. Primeiro, que é chamada porta da humildade. Botar a porta pequena porque você tinha que se agachar e ser humilde entrando na igreja, né? Mas também tem a parada prática, que é para impedir que os caras entrassem, nego entrava de carroça lá dentro pra roubar, cara. E pilharam a igreja várias vezes. Inclusive a cruz, que tem lá, que é a cruz do Cristo, lá onde nasceu ele, teria nascido, hoje em dia de prata, e originalmente era de ouro, que foi roubada. Foi nessa igreja que o São Jerônimo, vocês já ouviram falar, Sim. Ele traduziu a Bíblia, né, pro latim. Sim, o Vulgata. Isso, ele traduziu, né? E é um trabalho de orgulho que o cara fez, né? Cara, ele ficava num lugarzinho, cara, que a escada, ela começa assim, tipo, pra você chegar à escada, você tem que colocar, tipo, um banco, assim, a escada não começa do chão, começa de cima, assim, né, cara? Dizem a lenda lá que ele fez isso pra dificultar que ele saísse do lugar, pra que ele ficasse enclausurado mesmo lá, escrevendo até acabar. Eu me identifiquei muito, porque é o trabalho de escritor, né, cara? Fica enclausurado, escrevendo sem parar e tal. Caralho, Tinha até uma fotinho lá, assim, perto da escada, né? Que eu achei um barato. Então tem essa parada. E a própria Gruta da Atividade, que é um lugar ali, muita gente ali tem né, você pode tocar lá na estrela e tudo mais, é um lugar bem interessante também, nível Igreja do Santo Sepulcro, né, no túmulo, e ele foi onde ele teria nascido. Ele nasceu. Acho bem interessante. Só uma última curiosidade sobre a Igreja da Natividade, né, por que Jesus, Nazaré, né, cara, foi Nazaré, José, né, que era o pai dele, né, ele, há controvérsias, mas vamos colocar assim, ele era de Nazaré, então assim, morava em Nazaré, só que, por que tá fazendo Belém? Isso é interessante, porque José era natural de Belém. Os romanos, eles faziam um censo, né? Romanos eram foda, os caras, né, faziam um censo. Então todo mundo nessa abolição tinha que voltar à sua cidade natal para ser, como é que fala? Recenseado. Então eles estavam voltando, estavam em Belém para fazer o censo e falar que Jesus nasceu. Então interessante, né? Foda. Beleza. Cara, um que tá aqui na foto que eu acho muito irado, deve ser muito foda, é o Mar Morto, né? Rola aquela parada mesmo de tu boiar, cara? Sim, cara, olha só, o Mar Morto, esse lugar que eu fui também, é interessante porque depois a gente vai falar, né, assim, pro norte, você vai pra Galileia, que é uma, totalmente diferente o clima, né, é pântano e tudo mais, é tudo verde e tal, e o Mar Morto é um desertaço mesmo, cara, isso que é interessante. Inclusive é um deserto, cara, bem místico, como essa palavra aí que o Fábio falou, que eu achei barato, transcendental, né, tanto é que contemplar a vida e tudo mais, você ia pra lá. Quando você vai indo pro Mar Morto, cara, é obrigatório, então você para no Kuram, né, Kuram, sabe que os judeus tinham várias seitas e tudo. Uma das seitas judaicas era os essênios, né, cara? Quem eram os essênios, cara? Os essênios eram uma seita, assim, mais próximo ao que se assemelhava aos nossos monges hoje em dia, né? Porque eram os caras que ficavam isolados no deserto mesmo e totalmente dedicados. Eram pacifistas, vegetarianos e tudo mais. Uma seita mais monástica do judaísmo. Deve se fuder, né, cara? O cara era vegetariano no deserto? Pois é, então. Aí que é o foda. Quando você vai nesse lugar, é justamente onde eles moravam. Aí
você começa a ver como é que eles faziam pra fazer a natureza a favor deles. Os caras, meu irmão, Thiago, os caras tinham cisterna, os caras tinham horta, os caras tinham tudo lá, cara. É inacreditável, cara. A parada é incrível. E eram super estudiosos. Inclusive, há várias teorias, aí também não é uma coisa explicada, que Jesus era uma outra seita, eram os filisteus, né? Que era a maior parte dos judeus na época eram filisteus, né? E ele teria, então, estudado, né? O passado de um tempo com os essênios, porque o que ele pregava, pacifismo, amor ao próximo, tudo isso aí, também não era só, mas tinha muita coisa dos essênios. Tem aquela história que ele ficou no deserto, 40 dias, 40 noites lá pra fazer o negócio e tal. Muita gente acredita que Jesus, ele virou essênio. Até porque os essênios estavam isolados, cara. Eram o contrário lá dos judeus lá que estavam no templo, estavam corrompendo o templo e tal. Então ele teria estudado nesse lugar também. Nesse lugar, cara, tem várias montanhas, é incrível, cara, várias grutas, né, cara. Como é que o nego descobriu, então, esse lugar? Vem daí a história dos manuscritos Mar Morto, já devem ter ouvido falar, né? Que é o seguinte, os essênios escreviam esse manuscrito que tinha partes da Torá, partes da Bíblia, inclusive a maneira como eles se comportavam, como é que eles viviam tudo. Eles preconizaram o fim do mundo. E foi o fim do mundo pra eles mesmo, né, cara? Que foi a destruição do templo, teve a revolta dos judeus, o segundo templo foi destruído, então pra eles era o fim do mundo. Sim. Então eles começaram, estavam ligados nisso, começaram a esconder esses manuscritos em várias cavernas, cara, naquela região. E um belo dia, lá na década de 40, um pastor tava andando, a cabra dele entrou numa caverna, e aí ele jogou a pedra e ouviu um barulho. Quando ele viu o barulho, cara, viu uma ânfora cheia desse manuscrito, cara, e aí foram encontrados, os caras descobriram que tava lá, ao longo das décadas encontraram vários outros, e ainda tem vários escondidos nessa região, nas grutas dessa região, que ainda não conseguiram encontrar. Pode ter coisa aí, cara, perdida, parte da Bíblia que batem com a Bíblia que se tem hoje também, que é fora também. Olha a arqueologia aí, cara, tá vendo? Que misturando foda, que foda. Aí você continua de carro, e você chega finalmente aonde? O balneário é a última coisa que a gente vai do Mar Morto. A primeira coisa que você vai é Massada, né? Massada, então, que é uma das maiores atrações, o lugar mais visitado de Jerusalém, que é uma montanha, e em cima, essa montanha ela é chata em cima, né? E ela é separada de várias outras. Então, lá em cima sempre foi, desde a pré-história, um lugar de observação. E naturalmente foi escolhido aí pelo Herodes, que a gente já falou bastante dele, Herodes o Grande, para ser só a grande cidadela. Lembra que Herodes é um cara extremamente paranoico. Ele sabe que os judeus estão atrás dele e querem matar. Então ele falou: se tiver uma revolta judaica, eu fujo pra cá e fico isolado aqui em Massada. Porque realmente é impossível de você subir. Cara, o montanha é uma montanha que você não consegue chegar lá em cima. Só por um caminhozinho, né? Que é impossível você chegar se você tiver o cara jogando pedra, jogando flecha e tudo mais. E quando você chega em Massada, é interessante, tem um palácio de Herodes lá, um palácio incrível. E a maior parte, você tem uma maquete antiga, e a maior parte da fortaleza era depósito de grãos, cara. Além da cisterna, tem depósito de grãos. E eu calculei que você, com a pequena guarnição dele, que não era muito grande, ele conseguiria ficar uns 200 anos lá, isolado. Então, nunca aconteceu, Herodes nunca precisou fugir pra Massada, mas esse lugar ia ser protagonista de uma outra história. Anos depois, né, em 70 depois que falamos da primeira revolta judaica, uma seita zelote, os caras que são mais radicais, eles foram expulsos de Jerusalém, né, a revolta está sendo abafada, eles fugiram para Massada, subiram, submeteram a guarnição que está lá dentro e ficaram acastelados, né, ficaram em Massada lá e ninguém conseguiria tirar os caras de lá. Os romanos cercaram a montanha, fizeram os acampamentos, tentando fazer como é que subia, né, mas você não tinha como subir as legiões, só tinha um caminhozinho bem curtinho, cara. Não tem como você subir a tomar flecha, impossível. Então você não tinha como invadir Massada, os caras estavam lá em cima. O que os romanos fazem? O romano é foda, né, cara? Os caras constroem, meu irmão, uma rampa, uma outra montanha, cara, do lado, com pedra, argamassa, com a parada toda, e aí, pra poder subir aquela torre de areia, sabe? Pra quebrar a parada, sabe? Eles passam quase um ano com essa rampa, e aí, quem constrói a rampa são os judeus capturados, porque os zelotes não podem lá ficar dando tiro no próprio povo, né, cara? Então, e aí é uma hora que eles veem que Massada vai cair, tem a famosa história do suicídio coletivo. Todos os zelotes judeus estão lá em cima, se juntam, né, e fazem, um mata o outro, tem um suicídio coletivo, todo mundo mata todo mundo, e diz a lenda que sobrevive uma mulher e 2 filhos que contam a história. Então essa é a história de Massada. Tu chega lá, meu irmão. Você foi, Fábio, Massada? Chegou aí, não? Eu fui no esquema Roots. O morro onde fica Massada, ele deve ter é um morro, é um altíplano, sei lá, uma falésia. Ele tem uma altitude de mais ou menos 1.000 metros. Sim. E, como eu disse, eu fui no verão, né? Metido a ser esportista, meio-dia eu subi o morro a pé. Aham. Eu tinha os vídeos no YouTube, devem ter até hoje dessa trip. Cara, foram 2 horas de subida íngreme, num negócio de areia, terra, né? Terra batida. Eu queria morrer, né, no caminho. Foi foda. Sério, cara? É foda? Foi Tu vê foda. como é que os romanos se sentiam, né? Tu vê?
foi uma experiência reveladora justamente por isso, pra você sentir aquela vibe. E é um impacto quando tu chega lá em cima na cidade, porque assim, tem umas questões práticas, eles aguentaram o cerco por quase 2 anos. Como é que eles conseguiram aguentar com água e comida, né? Eles havia que eu até queria falar depois, não sei se você visitou, ô Dudu, um oásis que fica do lado chamado Engedi. Não, eu sei qual é, mas não fui. Eu sei qual é. Esse oásis é a coisa mais linda que existe no mundo. E eles vinham trazendo água no lombo de burro de Engedi e subiam essa trilha que eu fiz a pé com negócios, trazendo de água e construíram uma cisterna lá em cima de milhões de litros. É muita loucura. E comia assim, plantava algumas coisas poucas, porque a terra não quis, sem produtividade nenhuma, e comiam basicamente ovos de pombo, cara. Louco. Sim, foda isso. Porque hoje tem um teleférico lá, né? Pra você subir pelo teleférico. Isso, teleférico, isso, claro. Eu sou mais roots, eu subi pela escarpa e desci pelo teleférico. Cara, mas a hora que você chega lá em cima, é uma injeção de estímulo, de você olhar aquilo lá, as paredes estão pintadas ainda. É muito louco. As paredes são pintadas pela parte interna. De tão conservado. Thiago, pintado pelos romanos, né? Pelo Herodes, que queria dar aos funcionários dele lá, aos comandantes, um bom lugar pra ficar, né? Então eles pintaram as paredes, foda, né? Tinha sauna lá. E aí só mais uma observação sobre essa coisa das ideias e como elas são formadas, né? E a simbologia dos lugares e das coisas. A gente, como eu falei aqui, né? O Flávio Josefo, ele tem uma relação de amor e ódio com o povo judeu, tem uma relação de amor e ódio com o Flávio Josefo, porque ele foi um herói judeu, ele era um general judeu que abandonou a causa, se entregou para os romanos e virou de lado. O relato que ele faz em detalhe do episódio de Massada, em Israel moderno, foi ressignificado. Ressignificado, e hoje algumas turmas que se formam no exército israelense têm como uma das cerimônias de sua formatura um ataque de treinamento, digamos assim, a Massada. Então eles atacam para um lado, atacam para o outro, sobem essa rampa que eu subi e tal, na verdade um troço como em posição de ataque, e quando chegam em cima de Massada eles gritam Massada nunca mais. O que quer dizer isso? Que os judeus nunca mais terão de se matar para entregar sua terra. Virou um símbolo do nacionalismo judaico reconstruído a partir de um anti-herói judeu, que é o Flávio Josefo. Que foda. Sim. É muito curioso você ir pra Massada e ver isso, né? E lá de cima você vê os acampamentos romanos, cara. É muito sim, cara, foda. Vê que até hoje, né, cara? É interessante porque eles faziam acampamentos e faziam as marcações de terra, né? Assim, eles faziam uns montinhos pra depois colocar paliçada em cima. Isso, do chão você não vê, porque é muito longo, é como você vê aquelas linhas ginásticas, né? Do chão você não vê, de cima você vê perfeitamente, cara. Que foda isso. É um lugar foda de ir, cara. E finalmente, aí você sai de Massada, você vai dar um pulinho no balneário, né? Tem os balneários lá que são gratuitos. Você paga, além de você vai pagar se você quiser alugar uma cadeira, tudo mais, né? Coisa assim, né? Comer alguma coisa, mas você entra lá no Mar Morto, né, cara? E, Thiago, assim, que você perguntou, né, cara? Boia pra assim, cara. em vez de ter areia, tem como se fosse cristais de sal grosso mesmo, cara. O chão é tipo de sal grosso. Aí tu entra, boia muito, cara. O que é legal porque ele realmente é relaxante, porque aqui você vai boiar, você tem que fazer uma forcinha, encher o pulmão pra boiar, né? Lá você só deita, assim, olha. Eu fiquei pensando, vou dormir aqui, vou acordar na Jordânia, né? Porque do outro lado é a Jordânia, né, cara? Claro. Mas enfim, cara. Agora, se você tem algum pequeno corte ou grande corte, ou faz a burrada de abrir os olhos, meu amigo. Imagina. Não abre o olho pro resto da vida. Não deve dar pra ficar muito tempo também, não, né, cara? Isso aí deve causar alguma coisa na pele, será que não? Não, pelo contrário. Não, é só porque a quantidade de sal é tão grande que aí chega no ferimento dói. Sim. Mas não faz mal. Pelo contrário, faz muito bem. Eles vendem terra do Mar Morto para as pessoas fazerem tratamento dermatológico. Ai, que foda. Outro lugar que eu tive também, outro passeio bacana, que vale a pena ir é Cesareia. De novo, o Herodes, o grande porto antigo dessa região, era o porto de Jaffa, que hoje em dia é próximo de Tel Aviv. É como se fosse um bairro de Tel Aviv, né? Conurbo.
E aí o Herodes, ele criou uma nova cidade chamada Cesareia. Mais uma vez aí ele é o saco dos romanos, né? Aí criou Cesareia, que é uma cidade totalmente romana para ser um novo porto. E hoje em dia ela é um mega ruína, um parque arqueológico também. Você vê lá o hipódromo, né? Você vê lá o Palácio de Herodes com uma piscina que vai se avançando assim pelo mar. Você vê o aqueduto, é uma cidade incrível, imensa, né, cara? Que você vê lá um grande parque arqueológico aí, né? Cesareia também tem que ir de carro, né? Porque é uma região um pouco mais afastada. Outra cidade que eu fui, cara, que eu não sei se valeu a pena ir, mas é na fronteira com o Líbano, foi perto do Líbano, que é Haifa. Haifa é uma cidade que hoje em dia ela é totalmente industrial, né? De porto. Cidade grande, portuária, e é centro de uma religião. Sim, é a única coisa basicamente que tem lá, assim, cara. Não sei se chegou aí, mas o pessoal vai lá só pra ver esse templo, né? Bahaísta, Exato, dos Bahá'í, que tem que peregrinar uma vez na vida pra Haifa. Isso, que é tipo, é um templo que é uma religião dos caras lá que acham que todas as religiões são únicas e tudo mais e tal. Assim, eu não achei nada demais não, mas o jardim é muito bonito. Você não pode entrar muito, né? Vale a pena, a vista é linda, assim. Vale a pena você ir um dia, talvez, já almoça por lá e tudo, mas não sei se você estiver fazendo uma viagem mais histórica, não sei se seria a melhor opção. É interessante que dá pra você ver o Líbano, assim, de longe, sabe, cara? Eu acho maneiro isso que Israel tem essas fronteiras visíveis, né? Parece ver as montanhas de Jordânia e tal. Então, Haifa eu fui rapidamente. E no mesmo dia eu fui a Acre. Acre sim é foda, cara. É um lugar que você tem que ficar o dia inteiro. Infelizmente eu fiquei pouco. Acre, uma cidade que foi o último porto dos cruzados, né? Acre é uma cidade que foi ocupada durante muito tempo. Ela é mais conhecida pela sua atuação nas cruzadas, ou seja, ela foi o último porto, a última fortaleza cruzada a cair. É interessante porque você olha aqueles muralhas marinhas, né, cara? Você olha e fica pensando, pô, cara, sabe que se você fosse um cavaleiro cruzado, a primeira coisa que você veria seria essas muralhas. Muito foda, cara. Tem um túnel também que eles descobriram, túnel dos Templários, túnel de fuga dos Templários, que é tipo baixo da terra, assim, você vai andando, sabe? Muito legal também. Você tem que andar agachado, sabe? É maneiro. Aquela região toda é uma região muito ligada às cruzadas em si, né, cara? É de Acre, lá chamada de Acre. Galileia, cara. Galileia, cara. Então, o que eu achei bacana dessa viagem também, Thiago, foi ver como é que até o terreno muda muito, né? Israel é um país pequenininho, ele tem desde pântano, foi o Mar Morto, né? O deserto do Mar Morto. E aí quando você vai subindo pro norte, cara, é interessante porque você começa a entrar justamente numa área que é banhada pelo Rio Jordão, né? Tu vê como é que os rios são importantes lá, assim, hoje em dia, quer dizer, os rios são muito importantes lá nessa região. Então, você tem o Rio Jordão, né? Que ele vai descendo desde o Mar da Galileia, que na verdade é um lago gigante. O Rio Jordão desce e vai até o Mar Morto, né, cara? E aí ele desce até o Mar Morto. O que acontece, cara? Galileia era uma área de pântano. Aliás, uma área muito pobre, antigamente. Que era difícil de você cultivar, fazer as coisas todas lá. Hoje em dia é uma área totalmente cultivada, né? Irrigação, né? Irrigado e tudo mais. Você vê que tem muitos kibbutz ali. E a principal coisa que você vai já de cara, quando você chega na Galileia, é o Rio Jordão, né, cara? Porque é conhecido como lugar de batismo de Cristo. O lugar onde Cristo foi batizado não é onde você vai, é um outro lugar. Só que o que fizeram? Tem uma pequena represa. Antes da pequena represa, as águas ficam muito calmas. E nesse lugar das águas calmas, eles fizeram ali um balneáriozinho de rio, sabe? Um quiosque, um gift shop, com tudo mais e tal. E ali você pode entrar no Rio Jordão, ser batizado ali, claro. Não tem nenhum padre de plantão, não, cara. Mas você pode, um batiza o outro, entendeu, cara? Faz uma coisa assim e tal. Eu, realmente, não fui batizado. Mas tem uma galera lá, tinha batismo coletivo lá, cara. A galera vai lá e é batizado, toma um caldo no Rio Jordão e tal, sabe, cara? Mas é um lugar bacana, cara. Lugar legal, porque tem toda... Eu comprei lá uma garrafinha, né? Tinha uma garrafinha lá do Rio Jordão, né? Com água do Rio Jordão. Falei, não vou comprar essa, não. Eu vou comprar uma garrafinha vazia. Quem garante que lá enche, né? É claro. Eu comprei uma garrafinha vazia e tinha água do Rio Jordão lá, que eu trouxe aqui pra casa. Bom. Bem bacana, cara. Continuou seguindo, né? Subindo na Galileia. Eu passei num lugar que foi recentemente descoberto, que é a cidade de Magdala, que é de onde veio Maria Madalena. É, né? Que foda. Eu não sei se vocês sabem disso. A cidade foi descoberta em 2016, agora. Agora, cara? Se falava muito da cidade de Maria Madalena, olha como é que é a história, é interessante. A Igreja Católica comprou um terreno pra fazer um hotel. E aí, cara, começaram a escavar lá e encontraram um crime arqueológico. E para tudo, chama patrimônio arqueológico e tal. Meu irmão, como é que os caras encontraram a cidade de Maria Madalena, cara? Que foda, hein? Batendo tudo, sinagogas, os portos, com coisa toda lá. E, óbvio, botaram o hotel pra um lado, fizeram uma igreja fora e tal. Quer dizer, só que a ironia foi que a Igreja Católica comprou, né? Parece que já sabiam que... Parece que esse que eu falo, caraca. Outro lugar que é bacana você visitar é a Casa de Pedro, né? Cafarnal, uma coisa assim.
em latim, Casa de Pedro. O que você aprende também bacana nesse lugar que você vai na Casa de Pedro? É uma vila pesqueira, que Pedro era pescador, né? Provavelmente rico, não era assim um pescador qualquer, ele tinha uma empresa de pesca, se fala tudo. Mas o interessante, cara, é que Pedro era amigo de Jesus, né? Segundo conta a tradição, e Jesus de Nazaré, Jesus foi expulso de Nazaré. Por que foi expulso de Nazaré? Porque dizem que ele é um cara, isso é interessante, você vai caminhando por essas paradas, mesmo que você não acredite em nada, cara, você vai vendo as tradições e as histórias bíblicas, e é interessante, Jesus, ele era um revolucionário, então ele foi expulso de Nazaré, segundo muitos falam, porque ele peitou, não é rabino, na época eu tinha rabino, sacerdote nas sinagogas lá, né? Porque sinagoga tem essa coisa de você bater papo e você um questionando o outro, as leis e tudo, e pô, Jesus, cara, deu um banho no cara, moleque, 20 e poucos anos, 30 anos, deu um banho no cara, e foi expulso de Nazaré, aí foi pra Galileia, foi ficar na casa do Pedro, que era amigo dele, e essa casa do Pedro tem, hoje em dia, a igreja construída em cima, assim, e o chão, ele é de acrílico, né, e você consegue ver lá embaixo o quarto onde Jesus teria ficado. Cara, mais uma vez, improvável que aquele seja o quarto exatamente, tá entendendo? Mas, pô, é legal ter essa representação, claro, entendeu? claro. Então, muito bacana, cara, do lado do próprio mar, pertinho do Mar da Galileia, que era onde ele pescava, né? Também tem a igreja da multiplicação dos pães, né, que tem aquela coisa que ele foi fez. feita a festa lá. Essa igreja da multiplicação dos pães, ela é uma das igrejas mais preservadas que tem. Você pisa mesmo nos mosaicos lá do século IV, do século V. Aí foi até interessante que tava pisando lá e o cara falou, esse mosaico é do século V. Eu falei, opa, peraí, eu sair daqui, calma, cara. Porra, 1500 anos nunca estragou, não vai ser agora. Vai ser agora que vai foder, né? Pode crer. Esse mosaico já existe, né? Pô, imagina. Imagina se estraga. Você fica meio assim, né? E tem uma outra igreja que ela também homenageia, mas também não sabe o seu lugar. Das bem-aventuranças. Sabe aquele sermão da montanha? Vocês já ouviram falar, sim, né? Sim. Bem-aventurados, os humildes. Bem-aventurados aqueles que porque terão o reino do céu. O que é legal dessa igreja, que é nessa montanha onde tem esse sermão, e é lindíssima, que é de frente para o Mar da Galileia, cara. A igreja é muito bonita, é católica romana e tal, muito legal mesmo. É um lugar lindíssimo. Então, assim, vale a pena ir lá por isso. Fechando esse passeio, Thiago, você vai gostar. Eu segui mais pro norte, assim, de carro, né? Um guia. Passamos ali na fronteira da Síria, cara. Pô, lugar tranquilo, calmo. Tá suave. Colinas de Golã, né, Fábio? Você chegou aí para a fronteira com a Síria, o que eu achei impressionante é que não tinha nenhum guarda, cara. Nenhum soldado tinha uma cerca. Só que no lugar onde passei, pelo menos, cara, tem uma fronteira natural, uma mega ravina. Uma ravina, assim, muito profunda. É quase impossível de você passar ali, assim, sabe? Você escalando e tal, então ninguém vai ver. Mas ali tem a fronteira com a Síria, tirar uma foto lá, a fronteira com a Síria e tal. E tem um lugar que você não pode entrar, né? Falar, área militar, não passe por aqui. Eu dei a volta nas colinas de Golã pra dar um passeio por lá, entendeu? Tel Aviv, você teve lá, cara? Sim, Tel Aviv, sim. O que você achou lá em Tel Aviv? Conta aí. Cara, Tel Aviv parece Santos, brother. Puta cidade. Aí é foda, cidade foda, né? Já vi que é... Foda. Eu vou te falar que realmente, cara, parece mais Santos do que Rio de Janeiro. Parece Santos mesmo. Falando sério, puta clima gostoso, de praia, cidade nova, bem voltada pra praia. Cara, não tem nada a ver com o resto do país. Galera jovem, uma das melhores noites do mundo. Balada toda noite. Eles fazem festa como se todo mundo fosse morrer no dia seguinte. E pode até que seja que alguns morram. Pode ser que seja verdade. Cara, é animal. Você sai. Diz que a balada lá, a balada bomba lá, né? É muito animal, cara. Tem de tudo, tem pra todo mundo, tem música ao vivo tranquila, tem barzinho, daqui a pouco você cai pra um negócio que tá tocando hip hop, aí daqui a pouco uns DJs estourados. Eles têm DJ de música eletrônica muito foda em Israel, tem uns festivais de música eletrônica muito, muito foda, tanto em Tel Aviv quanto em Eilat, que é uma praia ali perto de Aqaba, no Golfo de Aqaba. Cara, Tel Aviv é fantástico. Muito, muito legal. Puta qualidade de vida. Eu, como se não sou muito noturno, Fábio, eu vou te falar que eu curti mesmo Jaffa, cara. Como eu falei antes, que esse lugarzinho lá, que é uma cidadezinha ali no cima do morro, lindíssima, vale a pena visitar. A Jaffa é uma cidade fenícia. É um bairro, né? 5 mil, a cidade era um porto fenício de 5 mil anos. Quando Tel Aviv foi criada no começo dos anos 40, na verdade um pouco até antes, e ela foi crescendo, aí conurbou, e Jaffa hoje faz parte da grande Tel Aviv. Agora, uma das curiosidades que existe em Jaffa, que eu não sei se todo mundo sabe, é que na frente daquele porto, que é uma cidade antiquíssima, com muralhas antigas, lindo, ela é mais árabe, então é no coração de Tel Aviv, uma população representativa árabe hoje israelense, é que na frente de Jaffa, na frente do porto, não vou nem chamar de porto,
Porque, enfim, é do Quase mar, não tem né? porto lá, né? Tem Quase praia. não tem porto ali. É como Santos, que tu vai andando na beira do mar e de repente vira alto mar, né? Porque não tem mais areia de praia. Na frente ali tem umas rochas que supostamente são as rochas que prenderam Andrômeda na mitologia. Ai, que foda. Pô, eu não sabia disso. Você não sabia do Kraken, Release the Kraken? Não, cara. Ai, que Ela foda. fica presa, tem umas 3, 4 rochas. Tu passa na frente e tu não dá nada pelo bagulho. Aí eu ficava assim, que nem um retardado. Caralho, foi ali. A gente só Olha aí. passou batido por Eilat, que eu ia Eu dizer. não fui. Diga lá, diga lá. Eilat não, perdão, por Engedi, que é esse oásis muito perto de Masada. Tem muitos pacotes que vendem uma coisa já junto. Você vai pra Engedi e depois Masada, ou vice-versa. Na beira do Mar Morto, um dos terrenos mais ingratos do mundo, né? De alta salinização, muito pouca produtividade, fertilidade. E, no entanto, ali Acho que zero, né? O Mar Morto não tem nenhum tem vida. micro-organismo, não é isso? Por isso que leva o Por isso nome, porque não tem vida, Uhum. né? Porque é tão salinizado, não pode dar vida aquática. Agora, literalmente na beira dele tem esse oásis, que é num morro também. Esse oásis tem 3 cachoeiras, tem fauna local, tipo viado. É um lugar pequeniníssimo, encaixa nisso que o Dudu estava dizendo. Israel é um país super pequeno que tem de tudo. Tem um mar Mediterrâneo, uma praia mediterrânea maravilhosa, que é Tel Aviv, e tem neve. Que foda. Uma faixa de território que é menor do que o estado do Espírito Santo. E, cara, é muito louco esse lugar. É lindo, tem verde pra caramba. Eu lembro que eu não posso ver cachoeira, tem um problema. E eu fui me meter na cachoeira de sunga e a galera, obviamente que eu sou santista e uso sunga, e a galera, as famílias todas ortodoxas, entrando de roupa inteira. E quando eu meti a sunga, né, me chutou no Imagina. Sério, cara? O que rolou, cara? Os caras ficaram putos com você? os caras falando pra eu ir embora. Eu falei, não vou, velho. Eu vou entrar na cachoeira, que eu preciso entrar. Porque aí Falando sim. pra você ir embora? Falando pra você ir embora? Você vai entrar? Eu falei, ué, vou, não pode? Pode. Aí eles ficam constrangidos, né? Aí eu caguei. Entrei, tava mó calor, bicho. Tinha subido uma assada. Você acha que eu me importava com alguém achando ruim? Você é louco. Foda. Muito legal, vale muito a pena Engedi. Então vamos pro último bloco, Du. Considerações finais, cara. Cara, qual a melhor forma que vocês acham de explorar Israel? Táxi, busão, alugar carro? Primeira vez que você vai, talvez seja um pouco inevitável você recorrer a um guia, cara, porque você tá perdido, tá? É um lugar pra você tentar ir, pelo menos, eu vou colocar assim, ó, Thiago, pra finalizar, assim, pra você tentar ir 2 vezes na vida, pelo menos. Que a primeira vez você vai ficar, como tipo assim, primeiro dia de escola, né? Um moleque que não sabe muito e tal, fica meio... só que você vai ver muito rápido as coisas, mas a segunda vez que você for, assim que eu farei, certamente quando eu for de novo, eu não vou querer ir com guia, cara. Eu vou querer alugar carro, porque tem coisas, e aí vai minha grande frustração, quer dizer, foi legal, a viagem foi bacana, não, mas eu tive uma grande frustração nessa viagem, que foi o seguinte: eu gosto de fazer as coisas no meu ritmo, tá entendendo, cara? Uhum. Cheguei em Masada. Masada você fica lá uma média de 3 horas em Masada, que é quando é o passeio, né? Eu ficaria o dia inteiro lá, tá entendendo? Por quê? Pra você contemplar mesmo. As pessoas não... Quando você faz uma viagem com guia, que é inevitável na primeira vez, você não contempla, você aprende, né? Você não contempla aquilo. Pra mim é importante, que não falta, pra gente gosta de história, é coisa pra aproveitar. E porque ele não gosta, ficar lá no Mar Morto, fiquei lá 2 horas boiando. Queria ficar o dia inteiro boiando lá, cara. Sabe? Exato. Assim, Tu quer o teu tempo, tá né, entendendo? velho? É lógico. o meu tempo, exatamente. Isso aí. Exatamente. Meu querido Fábio Farias. Cara, Você farias uma segunda viagem? Farias lá. Eu não só farias, como farei. Cara, eu sou um viajante roots, né, de turismo, assim. Sempre fui, mesmo viajando sozinho ou com um amigo, não suporto hotel 5 estrelas, sair pra jantar, não me convido. Não é eu queria dar uma dica pra uma galera, uma coisa que me ajudou muito, até por esse meu estilo, então se alguém se identificar, eu lembro que eu cheguei em Jerusalém, era tanta coisa que eu não conseguia organizar, porque é muita coisa pra ver. Isso aí. E eu fiquei pensando, eu lembro a gente chegar, eu fiquei num albergue maravilhoso, chama Abraham, gigante, enorme, e embora leve o nome de albergue, você tinha quarto separado, com banheiro e tal, e dali, na verdade, vira um grande lugar de encontro de jovens, assim, que eu já deixei de dizer há muito tempo, mas eu me engano bem. Então, o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo, chama Audio Walking Tours. Então, como é que funciona isso? Você vai e baixa antes, mesmo que você esteja... mas eu não vou ter internet lá. Não, mas tu vai ter Wi-Fi em algum lugar. Ou já baixa daqui. E aí, é muito curioso. O troço vem com um mapa, bicho. Ele funciona offline? Exatamente. Tu vê o mapa onde tu tá, entendeu? E aí ele vai
ponto 1, ele te bota parado olhando para um troço, marcou Só lembrar que o GPS não depende da internet, né? Exato, exatamente. Não, mas tem uns outros programas que tu depende da internet, cara. Não, mas aí mesmo, digamos que tu não tenha. Era o meu caso em 2012, eu não tinha. Mas aí o negócio te para assim, veja uma placa à tua esquerda e ficava nós, tá, é aqui, pá, pumba, agora, toca. E aí você tem um áudio explicativo pra cada parte daquele troço. Então você mete um ponto de ouvido e vai andando, do jeito que eu gosto de conhecer as cidades, com um guia que na verdade não é um cara pra ficar enchendo o seu saco, que também me dá um pouco de encheção de saco, enfim. Você ouve no que você quiser, se você quer voltar, você ouve de novo. E ele vai assim, agora suba a escadaria no seu topo, pumba, aí você chega num lugar maravilhoso, você não saberia que nunca tá lá. Cara, é uma visita guiada, como se fosse no museu, só que... eu vou usar esse... Como é que é o nome do negócio? Fala de nome. Chama Audio Walking Tours, de tours... turismo. Andando de áudio, e aí Jerusalém. Então pode escrever Audio Tour ou Jerusalém Tour, alguma coisa assim na sua busca de aplicativo, é de graça, é gratuito. Caralho, cara. Ele tem aqui, o que eu tô olhando aqui, o meu, tem em inglês e em